Tá no ar mais um Estúdio Cast. Eu sou a Nayane Porfírio, médica veterinária, apresentadora e empresária. E você está aqui no nosso terceiro episódio. Agora eu quero também, agora eu quero. E aí eu chego e falei, eu sou o Ivan, tipo, com essa voz meio tosca. Puta, aí não dá, né? Bom, pra quem... Agora fala com a sua voz pra mostrar que é sua voz. Eu comecei muito bem hoje, né? Bota a voz pra jogo. Uma voz maravilhosa, com uma entonação maravilhosa. Meu Deus do céu, depois eu vou ter que fazer muita aula pra seguir nos próximos. E a gente vai apresentar aqui com a... Eu já esqueci o nome, peraí. Ele falou que é... A Borraf. Acertou. Empresária, porque ela paga os impostos, ela me disse. Lógico, especialista em voz. Especialista em voz e comunicação. Você que é meio travadão, igual eu, pra falar diante as câmeras. Contrate. Já tô vendendo peixe já. Muito bem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no nosso terceiro episódio. O nosso não, né? O de vocês, o do público, o meu, de todo mundo. Eu sou a Mirna, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, sou mentora de comunicação de líderes e executivos das mais diversas áreas. Também estou à frente da Yuter, que é a minha empresa de comunicação 360, e eu vou amar ter esse papo com vocês aqui hoje. Eu vou ficar meio travado. Eu falei desde o início, até quando a menina chegou aqui, eu falei, vou ficar muito tensa, porque ela fala de uma forma maravilhosa, encantadora, e eu fico querendo imitar. E assim, eu faço... Eu quero falar bonito igual. Eu faço uma coisa, eu acho que ela deve fazer também. Eu tenho mania de corrigir os outros mentalmente. E aí a gente vai ficar falando a coisa aqui e ela vai ficar corrigindo a gente mentalmente. Só nessa frase aqui já deve ter umas correções. E aí eu vou ficar meio quieto no episódio, tá? Mentira, vai nada. A gente vai conversar bastante. Eu acredito que cada profissão tem muito desse lance da gente ir corrigindo mentalmente conforme vai acontecendo. Então, no seu caso, você vê algum vídeo do Instagram, você vai falar, mas podia estar com essa diagramação, podia estar desse jeito à luz. Você vê talvez algum laudo e pensa, mas poderia estar escrito dessa forma. Ou esse dono poderia conduzir dessa forma. E no meu caso não é diferente. Quando eu estou vendo outros comunicadores e a gente vê outros comunicadores, e é natural que a gente avalie. Até para entender se quer continuar fazendo o que faz ou se quer corrigir coisas que já incomodam. Então, é uma das coisas que eu escuto até de clientes meus já entrando nessa pauta. Tem muitas pessoas que têm vícios de linguagem. Então, por exemplo, todos, né? Tipo, todos. Eu estico o... antes eu fazia muito tá e né. Aí eu falei, vou tirar o tá e o né. Perfeito, agora aí você colocou outro. Eu fico assim, eu fico mugindo, eu fico assim... É complicado. Eu fico ouvindo, que nem eu tava te falando, a gente tava num papo muito legal aqui, que renderia um outro podcast. Não, sobre tudo, a gente tava falando sobre vida, sobre um monte de coisa. E eu não tinha, eu odiava me ouvir, né? Então, eu mandava um áudio para alguém, eu não ia ouvir meu áudio de jeito nenhum. Hoje já ouço para que eu consiga me corrigir nos próximos. E eu vejo que eu falo muito... eu falo muito... fica... Mas você sabe que isso é uma coisa que eu costumo falar muito para os meus clientes, e já fica a dica para você que está escutando, tem muito a ver com construção de narrativa. Se você não sabe o que você quer falar, ou se você não sabe aonde você quer chegar com a sua fala, é natural de que você faça esses preenchedores desse silêncio, que a gente chama de pausa preenchida. Entendi. Claro que não é o ideal, mas também é uma coisa que a gente tem que calibrar aqui expectativas. A ideia não é que você não faça nunca. Somos humanos, isso vai acontecer. Isso também é um componente que humaniza a nossa fala. O que não pode é acontecer o que você falou aqui. Isso acontecer de tantas formas e tantas vezes que acaba se tornando um vício. Aí, até resgatando o que a gente estava falando de avaliar os outros, a primeira dica que eu falo para eliminar vício é: passe a perceber o que você faz. Então, perceber o que está fazendo vício, que é a autopercepção, é a primeira etapa para poder eliminar. Aí sim você começa a tentar diminuir, substituir por pausas silenciosas. Então, esse lance de avaliar... Faz mentalmente. Exato. Tá aqui. Porque é engraçado, parece que... Olha lá, fazendo a pausa. Esse é um exemplo, gente. Esse é um exemplo. Por favor, amor, me faz passar vergonha. Na prática aqui, para vocês verem que isso existe. Mas parece que incomoda o silêncio. Não tem uma coisa assim?
Às vezes eu me sinto assim, se eu realmente esse negócio de preencher o silêncio. Tem um lance da conversa, porque assim, a gente tá conversando. Então aqui eu não tô pensando, eu penso muito rápido no que eu vou falar. Não tem um script, não tem um texto que eu fiz antes. Então, assim, tá vindo palavras agora na minha cabeça, eu vou falando, e vai ter hora que eu vou ter que raciocinar no meio, e vai ter eu vou olhar pra cá. E quando a gente tá fazendo um vídeo, eu percebi que eu tenho muita dificuldade quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube e tal. E aí você tem que falar um assunto, você escreveu aquilo, você tem um começo, meio e fim, e aí tem hora que você não lembra o que você escreveu, e aí parece que fica mais. Eu não sei se pelo menos eu não percebo, porque eu não me filmo o tempo todo. Mas quando eu vou me ver filmando, eu falo, será que eu falo assim o tempo todo? Mas você percebe que você aumenta os seus vícios se filmando, ou que você se monitora mais e, por consequência, isso diminui? É porque eu me avalio nos vídeos. E quando eu tô conversando... Exato. Quando eu tô conversando, não tem Você não tem um script. E eu não tenho também uma avaliação pós, porque ninguém gravou. Pra eu saber, nossa, na conversa eu falo assim, quando eu tô à vontade. E quando eu tô falando com a câmera, talvez eu fale diferente. E aí eu não tenho esse feedback de quando eu estou conversando sem estar me filmando, pra ver se na conversa eu falo assim também. Porque é espontâneo. A gente não pensa enquanto tá falando, mas é treinável. Então hoje, por exemplo, o que eu falo muito pra todos os clientes, o improviso é treinado. Não é uma coisa, vou falar de improviso. Não existe não treinar o improviso. E como é que treina? Aproveitando a oportunidade de comunicação, tendo alguém para poder te direcionar. Olha, faça isso, faça aquilo, estruture seu discurso dessa forma, use tais elementos narrativos, que isso vai te ajudar. E no caso até do improviso, menos é mais. Tem muitas pessoas que elas se incomodam com o silêncio, como a Nayane falou, e não entendem que essa pausa silenciosa, ela é muito importante. Ela é importante até para você, como comunicador, conseguir se reorganizar e dar tempo para o seu ouvinte digerir aquilo que você está dizendo. Então, a gente vem numa necessidade de preciso falar a todo momento. E tão importante quanto falar é saber ouvir. E parte de ser um bom comunicador é você ser um bom ouvinte. Eu sinto que eu atropelo tudo. Então, eu ia comentar algo do tipo, porque... eu sinto que, às vezes, eu tenho que desacelerar. Na minha mente, eu tô falando muito mais rápido. E eu tento desacelerar, porque senão eu não consigo formar uma palavra. Não sei se isso tem relação com a dislexia, não sei. Eu tô me dando autodiagnóstico. Mas eu acho que talvez eu tenha, porque eu tenho muito disso. De, às vezes, não conseguir falar uma palavra, dependendo. E, às vezes, se eu falo muito rápido, eu atropelo, não consigo falar direito. E aí, não, calma, fala devagar. Pensa no que você tá falando, que aí flui e dá certo. E talvez, eu não sei se é por causa disso que eu acho que o silêncio me incomoda. Só que, realmente, ele é tão importante quanto. Então, eu preciso respirar para grandes falar. Comunicadores usam a pausa como recurso. Eu acho muito chique. Quando a pessoa, quando a pessoa fala calma, com autoridade no que ela tá falando, e ela fala, e ela tem pausas dramáticas, e ela se posiciona e fala, eu fico, nossa, como eu queria falar assim, porque eu pareço um desesperado quando eu tô explicando alguma coisa, principalmente quando é alguma coisa que eu tô empolgado, que eu gosto, eu tô falando de um assunto e que eu só falta eu bater na mesa e, sabe? Aí eu fico, meu Deus, que descontrolado é isso. Daí não passa nenhuma seriedade, o pessoal fica quieto porque fica, não, deixa ele falar. Deixa esse doido falar. Eu sinto isso, assim. Depois que eu conversei, eu falo, não, nossa, acho que eu me empolguei, assim. Aí O que não tem problema, porque isso é dinamismo. Você precisa ter um dinamismo na sua comunicação. E a velocidade de fala, que é um dos elementos da comunicação, porque a comunicação não é uma boca falando, tá, gente? É uma série de elementos. É o tom da sua voz, é a pausa que você usa, é a ênfase que você traz, é a postura corporal, os gestos, a expressividade facial. Tudo comunica e cria percepção. Até a gente estava falando isso nos bastidores antes, mas voltando para essa questão até da velocidade, antes da gente ir para essa pauta dos bastidores. A velocidade de fala, ela precisa ter essas alternâncias, senão fica muito chato. O grande ponto é você usar a velocidade de fala de acordo com o contexto e com a sua intenção de discurso. A minha intenção de discurso é parecer empolgada? É parecer que é uma coisa excepcional aquilo que eu estou comunicando? Lindo, então tá super de acordo. Agora, se você está descompassado, digamos assim, aí vai dar a sensação de uma ansiedade. Aí dá essa sensação até do despreparo. Eu gosto muito de usar o Obama como exemplo, porque talvez seja um dos maiores comunicadores contemporâneos que a gente tem hoje. Ele é um cara que usa pausas enormes. Você vê ele falando, ele para. E aí, se para uma pessoa que não é o Obama,
dá uma sensação de que está faltando alguma coisa no discurso. Mas é um recurso comunicativo. E desse ponto que a gente trouxe de bastidor, até, Nayane, por favor, complemente com toda a sua sabedoria. A gente está falando dessa questão de como se posicionar e quanto antes você achava que só deveria ter a skill técnica. E depois que você percebeu que, não, eu preciso comunicar bem, eu preciso estar bem vestida, eu preciso estar com, sei lá, uma maquiagem bonita, porque tudo comunica e cria percepção. Até não só na fala, mas no todo. Você chegou, a pessoa já te olha, ela já te dá uma lida ali rapidinho e ela já tira uma ideia mais ou menos do que você é, sem você abrir a boca, assim, só de você. Isso começou, eu comecei a sentir essa importância quando eu abri o meu negócio, quando eu fui trabalhar por conta. Porque eu trabalhava em um hospital. E lá, até então, na verdade, na minha construção de carreira, eu pensava assim, eu preciso ser boa na minha profissão. Eu preciso pegar um paciente, saber diagnosticar e saber tratar. Então, era o meu único foco. Era estudar, entender o que está acontecendo, era isso. O resto eu não dava importância. Eu não dava importância em como eu vestia. Então, sabe essa importância de você se vestir adequadamente para cada ambiente? Não. Eu usava roupa de academia para ir na academia, eu usava para ir trabalhar, porque eu ia colocar o jaleco por cima. Ninguém ia ver? Ninguém ia ver, e é isso. E eu dava plantão à noite, então eu ia com tênis, porque tinha que ser confortável. E eu falei, não, o importante é o resultado que eu dou, mas eu não... O resultado, né, ali do paciente atendendo. Só que tem um resultado por detrás disso, né, da pessoa confiar em mim. Porque muitas vezes eu percebia que a pessoa ficava meio assim. Eu sentia isso. Aí eu não sabia. Na época eu achava, eu acho que a pessoa deve estar me achando muito novinha, tal. De fato eu era. Mas eu ficava... Só que depois eu quebrava aquilo ali, porque era engraçado, porque as pessoas falavam, nossa, ela conseguiu fechar o diagnóstico. Ninguém sabia disso, ela conseguiu. Ela resolveu esse problema. Então, desconstruía essa questão, talvez, do que a pessoa olhava e julgava, né? Mas hoje eu vejo que é muito importante isso. Totalmente. É muito importante. Então, depois que eu fui trabalhar por conta, eu comecei preciso mudar a minha imagem, o jeito de vestir, o jeito de né? Portar? Portar, é isso mesmo. O jeito de me portar. Então eu comecei a dar atenção a tudo isso e tem muita coisa que eu comecei a perceber que eu nem sabia nomes técnicos para isso, mas eu percebi assim, eu preciso causar uma experiência para o meu cliente, eu preciso gerar um encantamento, eu preciso fazer isso, aquilo. Não sabia nomes para isso, mas eu percebia que eu falava, fulana de tal consegue isso. E eu pego muita referência de pessoas que não são da minha área. Eu faço a mesma coisa. Eu pego, que são totalmente diferentes. Filmes assim, mesmo, até você pega um tipo de personagem num filme, ele tem uma característica. E aí você vê que no filme, como é que é esse cara que é o cara que é meio que o bonzão, como é que ele se porta, como que o cara que é o amigão de todo mundo, eles têm umas características meio que, se você pegar de vários filmes, é meio que parecidas. Então, assim, de várias coisas eu fui vendo referência, eu falei, é assim que funciona, assim, e fui tentando meio que trazer pra mim. E aí, às vezes, eu descobri o nome de algumas coisas, eu falava, deixa eu pesquisar mais sobre isso. E eu faço isso até hoje, tô tentando aprender várias coisas. Até mesmo quando o Ivan te conheceu, que você veio fazer um trabalho com ele, ele falou, porque eu falava pra ele, eu falei, amor, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo. Aí ele falou de você. Eu falei, olha, era tudo que eu tava buscando aprender, né? E aí ele comentou, então... E você sabe que foi a mesma impressão? A primeira vez que ele me falou de você, que eu entrei lá no seu perfil, porque ele mandou o seu perfil como referência de fotos que eu poderia tirar. Certo. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas ela é médica veterinária. Porque quem olha aquele perfil jamais falaria que você é médica veterinária, porque não é o estereótipo, não é aquela coisa padronizada que você imagina. Né, hoje, né? É totalmente diferente. Então, você cria, assim, uma experiência e uma percepção de quem entra no seu perfil, de que, sim, é uma pessoa que se preocupa. Porque eu vejo que você posta alguns vídeos de bastidor. Então, quando o filhotinho chega, o cachorrinho chega, o que for, né? Que tem toda uma experiência ali de acolhimento dele, do tutor dele, de oferecer um cafezinho. E tudo isso, de novo, é comunicação. A gente parte muito do pressuposto de que a comunicação ela só é oral. E até uma das ideias da Yuter, já aproveitando, era justamente trazer essa experiência 360. E muito até das trocas que a gente teve de bastidor, né, Ivan?
cara, eu posso fazer um vídeo caseiro, mas eu posso fazer um vídeo em estúdio. E a percepção que eu vou causar vai ser completamente diferente. É isso então, mesmo. Esse lance da troca com outros profissionais e beber de outras fontes, amplia muito o nosso repertório comunicativo. Sim. Porque existem perfis, existem esses arquétipos que a gente quer seguir, que a gente quer se espelhar. E até é uma coisa que eu trouxe para dentro da Youter. Então, a gente tem um arquétipo do rebelde. A nossa mãozinha é a mãozinha do rock. Para trazer esse lance de disrupção mesmo. E eu percebo que vocês fazem muito isso nos perfis. Cada um com a sua área, obviamente. Porque aqui estamos em 3 áreas completamente diferentes. Totalmente. Talvez... mais aqui saúde, mas mesmo assim mas sabe o que é engraçado? Que mesmo estando em 3 áreas completamente diferentes, cada um aqui, tipo, dá pra gente... tem algo em comum. Tem algo em comum, Sim. assim, dá pra se usar, assim, né? Tipo, tudo tem um... Eu vou ter que me comunicar, porque hoje a internet pede isso. E aí, eu vou precisar saber me comunicar. E aí, ela também vai precisar se comunicar. Só que aí, ela vai precisar aparecer na internet. Aí entra o audiovisual. E você também, para vender o seu produto, também precisa de uma imagem, áudio, tudo. E que seja correspondente. E que entra uma outra coisa, a questão de comunicação. Às vezes a gente fala, hoje em dia, por causa da internet, por causa disso, daquilo. Mas, na verdade, isso sempre foi importante. A gente que não dava importância. Tanto é que eu falava, eu não vou dar aula. Então, eu não preciso aprender a me comunicar e falar para público, porque eu não quero dar aula. Apesar de gostar de ensinar, que é engraçado, né? Que eu acho que eu sempre gostei muito de ensinar. Tanto é que os meus estagiários, eles adoram que eu fico explicando coisa que eles... Eu fico explicando tudo. Então, eu sempre gostei, mas eu tenho um certo medo, receio do público, assim, sabe? Da exposição. Eu fico meio... E aí, então, eu falava, eu não preciso treinar isso daqui, porque eu não vou dar aula, eu não vou dar entrevista, eu não vou falar, né? Isso lá atrás, antes da internet ser o boom que é hoje, né? Mas, na verdade, eu precisava sim, porque eu falo com o meu cliente. E o meu cliente, eu preciso ter uma boa comunicação. Então, não é que ele vai ter segurança que você que você vai realmente cuidar do cachorrinho dele. Se você fala de uma maneira meio insegura, ele vai falar, eu vou tirar daqui, vou levar na outra. Isso não só, eu acho, ali do meu cliente, né, falando com o meu cliente, mas também numa entrevista de emprego, num estágio, que seja. Até na própria troca com o seu marido. Também, sim. Esse é um grande ponto. Sim, verdade. A gente fala em público o tempo todo. As pessoas têm a sensação de que o falar em público é você segurar um microfone e estar na frente de uma plateia. Mas o tempo todo você fala em público. Então, meu público agora são vocês, é quem está assistindo a gente. E depois que eu sair daqui vai ser a minha irmã, vai ser a minha família. Então, o tempo todo a gente se comunica e a gente não se dá conta disso até se expor oficialmente. Isso, e aí até eu quero perguntar para você se você sentiu que teve alguma diferença no seu Instagram de rede social quando você mudou seu posicionamento. Não, muito. Da água pro vinho, assim. Melhorou muito. E eu vejo que eu capto muito mais cliente depois disso. Não, é completamente diferente. Eu vejo muita diferença. E você, depois que começou a aparecer, você sentiu também que deu diferença? Porque você expõe os outros, certo? Você é o bastidor. Isso, É diferente quando o bastidor vem pra frente da câmera. Você sentiu diferença? Eu senti que, assim, se eu faço só foto, as pessoas, elas não... Porque, assim, a pessoa vai fazer foto, ela vai se expor pra mim. Então, se eu não apareço, ela não sabe como eu sou, ela não confia em mim. Mesmo que o trabalho fique bom. Quando eu começo a aparecer, eu já filtro quem vai com a minha cara e quem não vai. Então, assim, curto esse cara, porque ele fala desse jeito, ele é meio esquisito, ou é legal. A pessoa já gosta de mim, ela começa a gostar de mim e do meu trabalho. Perfeito. E quem já não vai de jeito nenhum com a minha cara, já filtra, também nem vem. E aí já também não tem aquele climão. Tipo, sabe quando você vem e não bate? Tem santo que não bate. E aí você vem e não bate, já dá uma filtrada. Então, e quando a pessoa gosta de você, ela já gosta de você. É esquisito que quando a pessoa vem aqui, ela sabe... Porque eu exponho muito o que eu faço, o que eu compro de produto, o lugar que eu vou. E às vezes a pessoa comenta de um negócio que eu postei no Instagram que eu nem lembrava. E aí a pessoa fica, e aí, deu certo a moto lá? E o carro lá? Aí você fala, tá reformando. Ainda você pergunta, né? Como é que você sabe? E você vê que a pessoa, ela vem porque ela foi mesmo com o seu jeito e ela quer o seu trabalho também. Então, assim, aproxima, é muito mais... Vira mais próximo, vira mais humano o negócio. E você que trabalha com um nicho também, porque vale lembrar que não é só, mas também do sensual.
Você usa a comunicação para trazer um acolhimento para essas meninas, por exemplo? Eu uso principalmente quando eu vou começar um ensaio. Porque assim, tem pessoas que são muito acostumadas a fazer um ensaio sensual, vem e faz, porque é o trabalho dela. E, então ela tá acostumada. E tem pessoas que elas não são dessa área, elas trabalham no banco, assim, ela quer fazer um ensaio sensual, então ela não tá acostumada. Ela vem, às vezes porque ela gostou muito do meu trabalho, e eu sou homem. Então ela já vem um pouco mais travada. Eu tenho que ter uma conversa antes. Sempre que a pessoa vem, eu sento e falo, senta aqui, mostra umas referências e tal. E aí eu começo a bater um papo de tudo que eu vou pedir pra ela, até onde a gente vai chegar, se a gente vai fazer um sensual, vai ter no total, não vai, até onde você vai, pra eu saber o que eu posso te pedir pra ela. Então eu fico batendo um papo com ela, direto, ele atravessa, né? A Síria é meio folgada. Ontem ela fez isso também. E aí eu tenho que conversar com a pessoa pra ela se soltar. E aí até mesmo durante o ensaio eu tenho uma estratégia de deixar a pessoa solta. Por exemplo, eu tiro gravando, sabe? Eu vou lá e falo assim, senta ali, pega essa revista, vai ali que eu vou aqui arrumar a câmera. E aí eu começo já a fazer uma fotinha ou outra da pessoa assim, ajustando a luz e tal. E quando sai uma foto bonita eu mostro pra ela. Perfeito. E aí ela gosta. E aí ela já relaxa. Se eu falar assim, beleza, vamos começar agora, vai, faz uma pose. Já era, a pessoa trava, entendeu? Então eu vou usando vários tipos de estratégias assim pra conseguir soltar a pessoa. Desde o começo até o meio do ensaio. Depois no meio final, aí vai que vai. E eu acho que todos nós, mesmo com diferentes áreas, a gente passa por esse lance dessa barreira inicial. Porque quem procura, seja um tratamento, seja um treinamento, seja para fotografar, para fazer vídeo, vem com uma vulnerabilidade. Sim. E aí a gente, mais uma vez, vai reforçar aqui a comunicação, a importância de você quebrar esse gelo inicialmente. Então, eu também, nas minhas avaliações individuais, aquela pessoa chega com receio, porque ela já sabe que eu vou avaliar ela do minuto que ela entra. Então, já começa... Você dá uma olhada de baixo pra cima, assim, ó? Tipo, a pessoa entra assim, aí tipo assim, não foi com a cara assim... Não, e detalhe, os meus clientes vão se identificar muito com essa parte, que eu fico com um caderninho aqui do lado. E aí a pessoa vai falando, eu só vou anotando aqui. Ódio. Eu vi um filme que o cara, ele ficava, era um psicólogo, aí ficava lá o casal. Aí, até o Michael Caio. Aí, tipo assim, aí quando ele falava alguma coisa, ele anotava. Aí a Jay falava, ele não falava nada, ele... Por que você só anota quando eu falo? Ele, interessante. Aí ele anotava de novo. Aí, tipo, a pessoa dá uma pressão. É quase isso. Então, eu tô aqui. E é online, tá? Então, assim, eu tento disfarçar, mas hoje já conhecem as minhas técnicas, então não dá mais pra disfarçar. E a pessoa tá aqui falando, articulação imprecisa. Velocidade fala acelerada. Desbocada. Desbocada. Viva, desbocado. Só que, até a gente chegar nisso, eu pergunto como foi a semana, como é que ela me achou, por que ela veio até o treinamento, quais as expectativas dela, peço para ela me contar de alguma coisa que aconteceu, enfim. Ou menciona alguma coisa, nossa, amei a sua camiseta, muito legal, e você conhece fulano, que legal, o que vocês são? Até ela começar a relaxar. Aí sim a gente começa oficialmente a avaliação, mas tem esse momento do quebra-gelo que acredito que você faz também com os tutores, principalmente. Sim, com os tutores, faço que faz mesmo. Toda a diferença. Total. Então eu chego, geralmente... O que acontece? Lá no meu consultório, até quando você falou assim, eu olhei o seu perfil, eu falei, nossa, eu nunca diria que é veterinária e tudo mais. O consultório, ele segue a mesma linha. Eu não quis trazer a questão da veterinária, porque na maioria das vezes, até a gente comentou, eu e a gente que conversa muito sobre isso, a gente fala, qual que é a imagem do veterinário que vem na sua cabeça? Quando você vê um veterinário no filme, como é que é? É sempre... uma zona, é sempre uma bagunça. É o cara uma coisa meio descabelada. É um lugar meio veterinário. É um veterinário sombrio, cheio de coisa e gaiola e não sei o que, e papagaio, cachorro, é um monte de coisa, né? Eu falo, essa imagem que o pessoal tem da veterinária, eu falei, não, eu quero desconstruir essa imagem. Até mesmo porque muitas vezes... a veterinária, ela estuda muito a medicina mesmo, porque as pessoas... Por que eu falo isso? Parece óbvio, mas... Porque as pessoas acham que o veterinário é o que vai cortar a unha, é o que vai fazer o banho e tosa, é o que, sabe? E não é isso. A gente estuda a medicina para fazer o tratamento. E muitos veterinários são muito dedicados à questão de buscar na medicina humana recurso, conhecimento para trazer para a veterinária. A veterinária, ela está muito avançada. E ela vem avançando cada vez mais, assim, com uma velocidade muito rápida. E acho até que, me corrija se eu estiver enganada, mais complexo do que a medicina humana, porque você está lidando com muitas espécies. Muitas espécies. E
Uma outra questão que às vezes a gente... fala também. Que às vezes a gente compara a criança, que você não fala, mas criança ali é só nenenzinha e tal. A gente pega todas as fases, né? Filhote, ali meia-idade, idosinho, sempre sem falar. Então, você tem que entender o que está acontecendo. Não tem o tutor que fala pelo animal errado ainda. Outra coisa. Ele tá com dor na perna. Ele nem sabe se ele tá com dor na perna, sabe? Ele já vem com... Isso. Ele está com falta de ar, que muitas vezes não é falta de ar, só sabe? secundário. Não, é que às vezes a percepção do... Vamos supor, um animal quando ele está com dor, ele não fica gritando, ele não fica vocalizando, ele geralmente fica mais quietinho. E aí tem um animal que às vezes vocaliza muito, e é alteração neurológica. Não está relacionado com dor. Então ele chega falando, não, ele está com muita dor. Porque ele não para de gritar, de latir. Que loucura! Outro exemplo, o meu cachorro está com falta de ar, ele está com dificuldade para respirar. Por quê? Porque ele está ofegante. Você vai tentar entender ele, porque ele está ofegante. Aí você vai ver, a ofegância, ela está em várias coisas. O animal que está ansioso, ele está ofegante. Ele está com calor, ele está ofegante. Se ele está com dor de barriga, ele está ofegante. Não é um motivo. Não é necessariamente a falta de ar. Existem várias causas para isso. Uma outra que tem um espirro, que a gente chama de espirro reverso, que tem nos cães e nos gatos, que ele faz um barulho muito estranho, que realmente parece falta de ar. Fala, não, meu animal entrou com uma crise de falta de ar. E é um espirro reverso que não causa nada, não mata o animal. É o normal. É uma alteração, sim, que a gente precisa investigar, mas não é falta de ar. Porque falta de ar é uma emergência, uma urgência. O espirro reverso não é. Então, a gente tem que ter a delicadeza em... Tá, o que está acontecendo? Ele está com falta de ar. Tá, me explica para você o que é a falta de ar, como que ele manifesta isso. E aí você vai entendendo, e você vai sempre observando o animal ali. Tanto é que quando ele entra no consultório, eu já vou observando tudo também. Perfeito. O jeito que respira, se faz barulho, se não faz, se tá com a língua rosa, se não tá, já tô observando tudo. E quando o cliente chega também, né, eu sempre tenho essa questão do cuidado de quer uma água, quer um café, fica à vontade, não deixa o animalzinho à vontade, porque lá o animal fica à vontade. E o consultório eu criei realmente para tirar essa imagem do veterinário, assim, para colocar algo mais sério, que eu já falei, como se o veterinário estivesse brincando de ser médico. Já recebi, o cliente já falou isso, sabe? Brincando. Não, a gente estuda muito a sério isso. E até fazendo um paralelo, Nayane, te interrompendo, que acontece muito isso com exercícios vocais, que às vezes a gente está acostumada, eu peço para os pacientes fazerem os exercícios, clientes também, e começa a dar risada, nossa, porque que engraçado. É estranho, né? Não é normal. E eu falo, gente, não tem graça, é ciência. Sério? É sério. Tem muito estudo por trás. Para isso, pra gente chegar no resultado que você quer, existe uma série de artigos que foram publicados, uma série de cientistas que precisaram estudar e pesquisar. Então, tem muito esse estigma, e aí que entra muito da postura do profissional de saber se posicionar. Sim. E talvez até o que tem acontecido com nós três aqui, de olhar e falar assim, mas é novinho, não entende. Mas tem idade para ser minha filha. Não, pera lá, tem idade para ser sua filha, tem idade para ser sua chefe, se precisar. Exato. Então, é saber se posicionar e dentro dessa comunicação que é multimodal. Então, que é tanto a sua postura, a sua vestimenta, e aqui não existe um modus operandi que você tem que seguir. Se você quer falar de uma determinada forma ou se posicionar de uma determinada forma, você só pode seguir esse protocolo. Não existe protocolo, tanto que vocês dois são a maior prova viva disso. Você com uma clínica que não parece clínica, que tem toda uma experiência de encantamento, que eu adoraria levar o meu cachorrinho lá e não ter a sensação de que eu tô entrando num hospital. Eu e Ivan também, de chegar aqui, de ter um barco na hora que você chega, da recepção ser diferente. E funciona da mesma forma com os meus processos. Hoje a gente está com atendimentos somente online, quando é grupo ou individualizado. Para empresas, a gente faz presencialmente, normalmente. E eu percebo o quanto faz diferença do momento que você faz o oi para aquele cliente. Então, oi, como é que a gente consegue te ajudar? Me conta das suas necessidades. Até a hora que ele recebe o relatório dele. Então, tá aqui o seu relatório, vamos acompanhar juntos. Deixa eu projetar aqui a minha tela para você. Nesse ponto a gente tem isso, nesse ponto a gente tem aquilo. Porque isso gera um acolhimento. Então, olha, eu já entendi o que eu tenho. É nesse lugar mesmo que eu preciso. Eu já estou buscando o que eu quero.
E eu já sei que aqui eu vou conseguir superar as minhas expectativas em relação à comunicação. E acho que acontece com as demais áreas também. Sim, sim. E aproveitando isso, me conta um pouco mais sobre a sua empresa. Você, pelo que eu entendi, então você faz o individual, mas você também faz para a empresa. Isso. Para treinamento de equipe, é isso? Isso mesmo. A gente tem 3 frentes hoje na Yuter. Tá. A gente tem o one-on-one, que é justamente uma pessoa e eu apenas. A gente tem a nossa maratona, que aí são grupos mesmo de 4 semanas de encontro. É uma coisa bem completa mesmo, uma trilha de aprendizado bem completa. E tem também para as empresas. Tá. No caso das empresas, por exemplo, o que a gente fala que na Yuter a gente não tem treinamento de prateleira. É um treinamento sempre personalizado. E mesmo quando é de prateleira, que é o caso da maratona, que é uma trilha que é pronta, a gente tem a parte que é individualizada. Aí o que a gente tem que entender? A gente faz um raio-x mesmo dos 3. Quais são as necessidades? Quais são as maiores dores? O que os gestores percebem? Quais as expectativas com aquele treinamento? Para quantas pessoas são? Qual é o formato que vai ser? Quanto tempo a gente tem? Então, tem empresa que vai ceder pra gente 1 hora. Tem empresa que vai falar assim, cara, eu consigo tirar 8 horas da operação. Então, dá para dar um treinamento completo. E é muito tailor-made mesmo. Então, é uma construção de acordo com aquilo que você ou a sua empresa traz. Então, eu tive recentemente uma reunião com um cliente, uma empresa, que trouxe uma necessidade de comunicação interna. Que o cliente dessa equipe era o cliente interno, não era o cliente externo. Então, era a própria empresa que era o cliente daquela turma. E uma das coisas que eles falaram a gente quer diminuir ruído, a gente quer que essas pessoas se posicionem com mais clareza. São pessoas que falam muitas vezes para níveis muito mais avançados. Então, C-level e são pessoas que geralmente não estão nesse nível. Então, elas precisam trazer credibilidade. E aí, para o caso dessa empresa, a gente vai trabalhar desde a performance até a estruturação de discurso. Não tem como eliminar uma coisa da outra. Antes disso, eu dei uma aula numa mentoria que a gente trabalhou o posicionamento em rede social usando gatilho de persuasão. Então, era completamente diferente, num formato completamente diferente. No caso dos atendimentos individuais, também é uma coisa construída junto com o cliente. Tanto que o que eu falo é, traga para cá, traga para a sessão. Então, vai ter uma reunião, traz para cá, vamos falar antes. Vai dar um feedback, traz para cá. Vai apresentar, traz para cá. E o legal desse processo é essa construção junto com o cliente. Então, eu não vou entregar a apresentação pronta. Não, a ideia não é essa. Eu sei fazer já. É que nem é o caso de vocês. Você sabe fotografar, você sabe prescrever, enfim. Eu já sei fazer. Então, o que eu falo é, o que você quer comunicar? Eu quero comunicar 3 coisas que você pode fazer para diminuir o seu medo de falar em público. Legal? O que você quer? Qual que é a sua intenção? Eu quero que as pessoas elas saiam dessensibilizadas em relação a isso. Ok. Então, vamos construir uma trilha? Como é que você vai despertar interesse? E até pegando o gancho do que a gente fez, essa brincadeira no início do podcast, dessa introdução de despertar interesse mesmo. Sim. O nosso cérebro, ele está o tempo todo escaneando o ambiente. Então, se não desperta interesse nos primeiros segundos, e vocês que trabalham com as redes sociais, vocês sabem muito bem disso, qual que é o nosso primeiro instinto? Passou, vai pro próximo. Exato. E a comunicação, ela tem essa função. Então, lógico, precisa ser excepcional sempre? Não. Imagina, se toda vez que eu começasse a falar assim, eu tenho 3 coisas que eu preciso. Não funciona. Não dá. Não dá. Mas a gente tem formas de gerar encantamento conforme vai falando. Então, o que eu brinco muito é que a comunicação ela é um processo de sedução. Claro que não no sentido que as pessoas imaginam, mas é o tempo todo, mesmo, exatamente, gerar esse encantamento. A sedução, eu vejo assim como uma venda, por exemplo. Perfeito. Às vezes o vendedor me seduziu, eu tenho essa mania de saber por que eu comprei tal coisa. Eu queria, mas tem hora que eu quero um produto, eu vou numa loja, eu não compro. Aí eu vou na outra, e aí tem lugar que eu penso assim, por que esse cara conseguiu me vender? Por que eu me senti bem? Eu tento começar a desconstruir o que ele fez. Ele me olhou no olho, ele me chamou pelo nome, coisa que eu esqueço totalmente o nome da pessoa quando eu acabo de conhecer. Mas eu acho legal quando uma pessoa, ela... Eu vou lá num lugar assim, o cara fala, prazer, meu nome é Carlos, e o seu Ivan? Aí eu tô lá conversando com o cara, depois de um tempo o cara fala, então Ivan, eu falo, caraca, você lembra meu nome? Eu não faço ideia do seu. Não, faz muita diferença você. Mas eu sinto que faz muita diferença, só que eu tenho um problema de não lembrar o nome da pessoa, assim, assim, vai, ver ela umas 10 vezes na vida. Nossa, assim. 10 vezes. Eu tenho que martelar que o nome da pessoa é tal. E tem várias coisas que
pode me seduzir. Por exemplo, eu não lembro onde eu ouvi que o homem com a voz mais grave, ele tende a ser mais sedutor ou ter mais atenção das pessoas, ser mais visto como uma autoridade, alguma coisa assim, de ter uma voz do que ter uma voz mais fininha. E tem a ver isso? E se tem como melhorar isso? Se a pessoa tem uma voz mais ou menos e deixar ela mais assim... Essa pergunta é maravilhosa. Claro, foi o que fiz, né? Tem como ficar com a voz mais grave? E se tiver realmente pessoas com vozes mais graves trazem mais autoridade? Sim e sim para as duas perguntas. Dá para a gente fazer exercícios, treinar essa voz para trazer mais esses graves, que muitas queixas são queixas, a maioria das vezes, de mulheres. Quero ter a voz mais grave, quero me sentir mais empoderada numa reunião. Mais poderosa. Mais poderosa. E a gente tem muitos casos que são de extremo sucesso com relação a isso, de exercícios, de manipulações que a gente faz durante o treinamento e que dá super certo. Sim, vozes mais graves trazem mais autoridade. Esses exercícios que eu já vi uma moça que eu acabei vendo no Instagram, ela com algum exercício com canudo e o caramba e tal. Aí eu fiquei na pergunta, esse exercício, ele porque eu vejo que tem pessoas que fazem antes, assim, eu já vi você fazendo um dia que a gente foi fazer, você ficou assoprando eu não lembro o que você estava fazendo, mas era com água e o canudo. Isso. E aí, esse exercício fazendo, ele é temporário ali, você acabou de fazer ele funcionou para aquele período? Ou aquilo vai realmente... A gente tem uma potencialização do exercício pós-fato. Eu dou o exemplo da academia. A gente vai treinar lá. Você vai treinar peito, bíceps, quadríceps. Sai no pump, não sai? É a mesma coisa. Claro, com as devidas proporções. O músculo vocal, ele é um músculo muito pequenininho. A prega vocal é pequena, mas é um músculo com uma especificidade muito diferente dos demais músculos, porque é um músculo que ele precisa ser resistente e forte. Tanto que se a gente fala, a gente fica rouco toda vez que fala? Não. Algumas pessoas sim. Mas, no geral, assim, é para ser um músculo resistente. Então, esses exercícios, a ideia é que quanto mais... Olha lá o Léo arrastando. Tô dando meu melhor. Voltando. A ideia é que esses exercícios, quanto mais você fizer, mais longevidade a gente vai ter nos resultados. Então, não tem um prazo de validade. Digamos assim, eu fiz os exercícios, consegui o que eu queria, parei de fazer, parou os efeitos. Não, do contrário, as pessoas fariam sessões de fonoaudiologia para sempre. Você tem o resultado que você quer, você muda você muda a forma como você está expressando a sua voz, falando de uma forma muito leiga, você traz, de novo, né, uma outra memória muscular, para aí sim você ter essa longevidade em relação aos resultados que você conquistou. E esse treinamento, são só nas sessões assim, presenciais? Ou não, você ensina para a pessoa ir fazendo diariamente em casa? Com certeza, com certeza. Quanto mais faz, mais consistentes são os resultados. Então... Eu quero fazer um exercício agora. A gente pode fazer. Tem um que dá pra fazer fácil? Tem, é muito simples. Ai, meu Deus. Não, vamos fazer. Mas uma coisa, mais ou menos assim, quanto tempo pra gente ver resultado? Porque academia a gente fala, uns 3 meses. Na primeira sessão a gente já vê. Na É primeira melhor sessão. Que academia, então. Olha. Academia... Mas a academia não é igual. Quando a gente vai, você faz o exercício e fala assim, nossa, o pump tá maravilhoso. Mas depois de um tempo já treinando. A gente fala, tem uma questão da fisiologia do exercício, que se eu não estou enganada dessa informação, são 12 semanas. Tá. Pra gente... Tem uma médica que só fala 3 meses. 3 meses. Isso. A gente empresta muitos conceitos da fisiologia do exercício, da educação física, mais aplicada à fonoaudiologia. Da fisioterapia também. Então, as questões respiratórias. É uma área que tem muita interseção com outras. Tem com a área de otorrino, tem com a área de físio, tem com a área de odonto. Então, tem muitas interseções. Aí, claro, cada caso é avaliado individualmente. Sim. Mas só pra gente ter uma ideia. Vamos fazer. Vamos. O que precisa? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos fazer Não estava esperando por isso. Não, vamos fazer. Todo mundo vai fazer. Vamos fazer um bem simples? Vai. Tá, que esse é facinho de fazer, não vai causar nenhum constrangimento aqui. Tá. Eu espero que não. Vamos lá. Vocês sabem fazer gargarejo. Certo. Certo? Vamos fazer um gargarejo sonorizado?
Tá. Como você... Com água mesmo. Com água? Não, eu falo, sem água, como é que vai ser isso? Sem água não tem como. Primeira coisa, vamos contar de 1 a 10 só para vocês verem como tá a voz de vocês? Então, o que eu falo, né? Vamos fazer uma concha aqui, conta de 1 a 10 e percebe como tá a voz. Um de cada Vamos vez. fazer um de cada vez, que aí cada um percebe? Tá, vai. Vai. 10? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Então, vocês perceberam como tá a voz de vocês agora. Tá. A gente vai pegar um golinho d'água, vai colocar esse golinho na boca e vai fazer um gargarejo. Por quanto tempo? 1 minutinho. Ô, louco! Nossa, dá pra rir. Mas não engasga, porque... Mas calma. É diretão? Não é. É pra respirar, pelo amor de Deus. Senão vai falar do seu sonho lá de afogar. De afogar, tava contando meu sonho. Não, você vai colocar o golinho, faz o gargarejo. Sentiu que precisa respirar? Respira e recomeça. Tá? Deixa eu... Já errei. Isso é perigoso, hein? Uma profissão perigosa. Isso. Vamos tentar devagar, vai lá. Eu achei que ia ser esse facinho. Como sempre, vai. É porque deu tipo meio que respirei, assim, aí foi... Mas é que não pode fazer rindo. Corta, para. Isso, perfeito. Assim, só que faz... Nossa, não consigo fazer muito tempo, não. Mas não precisa fazer muito tempo. Faz picadinho, mas a gente vai fazer por 1 minuto. Mas vai contar 1 minuto, Por 1 minuto Tem que marcar 1 minuto. Marca 1 minuto aí no seu relógio. 19. Deixa eu marcar. Não, mas 19 tá acabando, né? Os 10 segundos. Vai no cronômetro, eu faço no cronômetro. Isso. Pensei que tinha mais fácil. Não, a gente tenta outro. Vai. Cara, que péssima ideia que eu tive. Porque é muito constrangido. Tá, você quer fazer outro? Pode ser outro. Eu tô achando que ele tá constrangido. Tô constrangido. Esse é um exercício que faz em casa. Posso falar? Eu faço, e a minha irmã é prova viva disso, que se a gente tá voltando de algum lugar, que eu falei mais, barulhento, no Uber mesmo. Mas esse é pra quê? Pra voz. Pra aquecimento. Pra começar, não pós. Pode ser pós também, mas a gente tá fazendo aqui pensando em aquecimento. Tá, isso eu vou Porque são propostas diferentes. Eu posso usar o mesmo exercício, mas feito de formas diferentes para propostas diferentes. Tá? Outro exercício. Tá, mais um, vamos ver. Vamos lá. Vocês sabem vibrar língua? Então... Na fez língua. Para. Boa. Tá, quanto tempo? 1 minuto? 1 minuto. Vamos fazer 1 minuto, que é um tempo suficiente pra gente ver algum resultado. Dá pra fazer junto. Sério que não vai, mano. Tem hora mas, que ó, travadinha. se você percebeu que engasgou... Eu pensei que tem que ficar com a boca meio torta pra fazer. Assim vai, assim, não vai. Reto não vai. Tá, mas ó, algumas coisas. Postura. Postura. Porque isso faz muita diferença no exercício. Lembrando que a prega vocal, ela tá suspensa por músculos. Tá. Então, tudo aqui é músculo. Se esse músculo tá relaxado, eu tenho uma melhor performance vocal. Certo. Tá? Então, se quem tiver com a perna cruzada, descruza, porque geralmente é o que acontece, vai fazer uma vibração. Ah, Mirna, mas tá travando. Deixa eu até ficar comigo esse... Vai lá. Porque aí eu não quero que vocês prestem atenção. Tá bom. Tá travando, não tem problema. Respira e recomeça. Tá bom. Sempre de forma relaxada. A gente não faz nenhum exercício forçando. Não é pra forçar. Tá. Tem que ser relaxado. Beleza? Combinado. Vamos lá, gente. Posso? Um minutinho. Pode. Você vai... O meu não vai. Vai direto. Uma postura. Perfeito. Tô ganhando, hein? Sem falar. Perfeito. Daná tá ótimo. É que eu não sei. Calma, tô vendo sim. Para, amor. Pra qual postura, Ivan? Isso. Tem hora que não sai de jeito nenhum. Vai direto. Vamos lá, mais 30 segundos. Isso. Pra galera que tá assistindo, pode fazer figurinha. Né? Vou colocar outra. Vou virar a câmera, vou editar. Continua, mais 10 segundos. Apesar que eu vou fazer mais uns 30 com vocês, que vocês estão falando, né? Você não tá disciplinado. Tá aprendendo. Sem subir. Tá. Eu tô olhando pra cima pra me concentrar.
Mais 20 segundos. Não sai de engraçado. Tá piorando. Ok, mais 10 pra gente fechar, concentrado. Uma postura, Ivan. Deu. Gente, tô com calor. Okay. Eu comecei a piorar, eu senti que o meu Calma. não foi. Faz 1, 2, 3, vamos ver. Percebe algumas diferenças na sua voz. A gente fez só 1 minuto e meio. E roubando, né? E roubando muito. Não façam isso em casa. Não roube, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que você percebe? Eu percebo, quando eu falo, isso é uma percepção que eu tenho sempre, que eu falo meio que engasgando. Eu falo, tipo, não sai. E eu senti que a língua tava, assim, tipo, eu tava falando com talvez um pouco mais de clareza. Perfeito, perfeito. Que eu falo meio assim, e depois... Como se a voz estivesse saindo mais fácil. Que a língua tivesse mais fácil de formar as palavras. Tá bom. E da perspectiva de voz mesmo, você vê alguma diferença? Não. Talvez mais fácil de falar, mas... Talvez pelo eco aqui, não. Vai, Ná, você. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu achei que o tom da voz mudou. Eu também achei. Eu também achei. Trouxe, o teu tá mais grave. Limpo, tá mais grave também. Tinha que também começar a fazer assim. Vou fazer antes, todo não, dia. mas a gente tinha que começar fazendo. É porque agora a gente vai ter a empresa da Mirna aqui ajudando patrocinando. A gente. No podcast, a gente vai ter todo o treinamento antes. A gente vai melhorar a nossa introdução, a nossa... Tudo, gente. Nossa, não. Vai ser um locutor de rádio. Vai ser um outro pod. Você vai mudar, a voz vai ficar 107, mais... Não, a gente vai ficar mais atraente, encantador. Imagina, vocês já são um casal lindo, falando melhor ainda. Nossa. Imagina. Já falo pouco, já. E aí vocês percebem Mas eu percebi, realmente. Um exercício, 1 minuto e meio, coisa simples. Claro que aqui, obviamente, não é o que a gente faz. Foi muito roubado. Não é o que a gente costuma fazer em sessão, mas já é uma coisa que funciona e que é possível de fazer. Aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara. Não façam sem a supervisão de um profissional. Aqui eu fui corrigindo. Então, postura. Porque melhor eu tava levantando a cabeça. Cuidado com o queixo, cuidado com isso. Porque na hora que as pessoas estão fazendo sozinhas, elas vão colocar mais força. Elas vão achar que falar mais alto, né? Fazer mais Às alto vezes vai é melhor. fazer muito tempo, ela fala, não, vou zerar, porque amanhã eu não vou conseguir fazer, vou fazer... Tudo, não é assim. Fazer um monte hoje. Então, aqui a gente fez uma amostra... Porque vocês estão supervisionados. E, de novo, com todas as brincadeiras que a gente foi fazendo ao longo do caminho. É difícil fazer com várias pessoas essas coisas juntos. Porque você acaba tirando o sarro do outro. Sim. Não. Você fazendo sozinho, eu não vou ficar rindo de mim, sozinho, em casa. Tem gente que ri, tá? Se eu ficar fazendo eu vou fazer, eu vou ser sério. sincera. O que eu fiquei com vontade de dar risada? É porque tinha hora que eu conseguia, tinha hora que eu colocava a língua pra... E não treme. Não treme. Porque a língua você fica... Eu tava dando risada de mim mesma, porque eu falei, gente, tava tremendo e parou de tremer. Mas aí que tá, quantas vezes vocês fazem esse exercício por dia? Não, primeira vez. Acho que fiz quando era criança. Então, não tem como comparar. Criança, né, que você brinca. Porque até escuto muito em sessão, nossa, mas você faz longo. Gente, é lógico, eu faço todos os dias. Sim. É normal, isso vai acontecer, eu vou fazer com mais facilidade. E a pergunta que não quer calar, a sua voz sempre foi assim ou foi depois de muito treino? Boa pergunta. Você sabe que é uma pergunta que eu não pensei sobre? Eu sempre tive a voz mais grave. Sempre tive a voz mais grave, isso é fato. Quando eu era mais nova, isso me incomodava. Porque não era uma voz feminina. Assim, eu olhava para as minhas amiguinhas e falava assim, todas elas, a bonequinha e tudo mais. E eu sempre fui emo Wandinha. E a voz ainda grave. Então, isso me incomodava no começo. Mas... depois, acho que até pelo fato de eu trabalhar com isso, e até outro disclaimer, eu sempre fui uma pequena comunicadora, mas eu não tinha me dado conta disso. Eu sempre gostei de dar aula, eu colocava lá os bichinhos todos para poder dar aula, chamava todo mundo para falar, era aquela pessoa que era palestrinha desde sempre. Então, eu não tenho essa percepção de que a fono melhorou a minha voz ou a voz foi o que me levou para fono. Não saberia te responder essa pergunta assim com tanta clareza, mas eu achei uma ótima pergunta. Porque, não, a sua voz é maravilhosa. Obrigada. Eu falei, será que ela tinha uma voz diferente, que ela quis treinando para ir modificando? Não foi intencional. Inclusive, pra gente entrar nessa questão, porque até mesmo antes, né, nos bastidores a gente estava conversando, você falou que pensou em ser dentista.
Eu pensei tantas coisas, Nath. E aí eu queria saber como é que chegou a fono. Olha que loucura. Essa é uma história que não tem nem pé nem cabeça. Mas lá nos primórdios, quando eu era uma pequena girina, eu tinha uma dentista e eu queria muito ser dentista, porque eu olhava para ela e falava assim, nossa, que incrível, essa mulher é sensacional. Claro que conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo quais são as nossas vontades. E a partir desse crescimento, vieram maturidades diferentes. A minha família queria muito que eu fizesse medicina. Então, eu prestei muitos anos para medicina. Até que num determinado momento, eu fiquei numa super dúvida do que eu queria fazer. Porque eu já não me identificava com a medicina, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria fazer, porque a vida toda me falaram que eu deveria ser médica. Por que não fazer, sei lá, jornalismo, publicidade? Só que rolava muito aquele estigma de que quem não sabe o que fazer, faz publicidade. E eu não queria ter esse estigma carregado. Eu falei, ok, deixa eu desencanar dessa ideia. Talvez essa questão da comunicação tenha sido algo passageiro, eu vou continuar usando. Entre muitas idas e vindas dentro da própria medicina, eu passei nas vagas remanescentes da fono, na época. Era vaga remanescente, não era nem para eu fazer o vestibular. Mas eu falei, não tô fazendo nada, ninguém também, vou fazer. Fiz, passei. Quando eu passei, eu não acreditei que eu tinha passado. E comecei a fazer, falei assim, nossa, legal isso. Claro que foi um processo tortuoso. Eu gostei muito do meu primeiro, do meu segundo ano. Terceiro, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque isso não é pra mim. Porque aí entrou muito na parte médica. E eu não gostava da clínica. Mas era preciso, né? Mas eu não gostava da clínica. E o quarto ano, adivinha o que é? Só clínica. É só estágio. E aí eu pensando, não acredito que eu cheguei até aqui para desistir. Vou terminar. Mas quando eu terminar, eu vou fazer jornalismo ou publicidade. Porque já estava na minha cabeça de que eu queria comunicar. Terminei, obviamente, né? Os meus pais, vai fazer outra faculdade. Não, senhora. Chegou até aqui. Até o final. Falei, cara, vou fazer o quê? O que eu mais gosto na área da fono? Eu gosto da voz. Gosto muito de voz. E dentro da voz a gente tem voz cantada e voz falada. Falei, ótimo. Porque eu não queria patologia. Então, isso eu já tinha certeza. Vou fazer uma pós-graduação. Fiz a primeira pós-graduação em voz clínica. Olha, legal isso. Interessante. E a minha chefe, na época, ela trabalhava muito com essa parte de comunicação. Falei, olha que legal que ela faz. Não sabia que dentro da fono tem essa possibilidade. Vamos para a segunda pós-graduação. Vamos fazer outra pós-graduação em voz. E saí dessas duas pós-graduações pensando nas possibilidades que agora eu tinha. Claro que eu comecei atendendo voz clínica. Então, vinham pessoas que tinham... a voz clínica? São pessoas que, por exemplo, têm alterações. Sabe o calo vocal? Que as pessoas falam, tem um calo na voz. É isso. Que são pessoas que têm a voz rouca, a voz... não normal, assim, normal. Que incomoda mesmo. Exato. E eu não gostava. Eu fazia muito bem, porque eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, então eu não testava nada nos meus pacientes. Eu ia para casa, estudava, pedia supervisão, perguntava se podia fazer. Só que não me brilhava os olhos. Eu ficava pensando, nossa, mas eu vou fazer isso para sempre. Não, se é para fazer isso para sempre, eu não quero trabalhar com fono. E aí, pouco a pouco, eu comecei a atender alguns casos de pessoas que vinham me procurar falando assim, cara, eu tenho muito problema para falar em público. Aí eu falei, olha só, isso eu sei. Isso eu sei. Então, comecei a treinar essas pessoas. Vou falar para você que o primeiro atendimento foi incrível? Não foi. Foi de um executivo que me procurou. Falou, tem uma apresentação daqui a um mês. Preciso que você me prepare. Mas era uma pessoa que tinha várias questões antes desse preparo. E aí, começou todo o meu estudo e eu me debrucei nisso. Até que, gradativamente, eu fui migrando para essa parte que eu trabalho hoje, que é de competência comunicativa. Então, aquela garotinha que sabia que era uma pequena comunicadora, hoje eu sinto que essa garotinha ela estaria feliz, assim, de onde ela está, porque certeza. Eu me sinto muito realizada trabalhando com comunicação. E aqui até preciso falar uma coisa que a Ana levantou a mão na hora que a gente estava falando de falar em público. Comunicação é habilidade, não é dom. Eu gosto muito de falar do meu primeiro vídeo nas redes sociais e do meu último vídeo, que foi, inclusive, gravado aqui com você. É
tava desengonçada, eu não sabia pra onde olhar. Minha voz era uma voz mais... Tenho. Tem? Mas tá postado ou já arquivou? Não, foi nos stories. Mas você tem... Tenho ele. Faz um antes e depois. Eu tenho um antes e depois no meu... Pra dar pro pessoal... Eu ia te perguntar sobre essas dificuldades, tudo. Se sempre pra você foi muito tranquilo. Não. Foi treinando. Muito pelo contrário. O offline eu me virava bem. Se você pedisse pra eu falar no offline, eu ia muito bem. Só que eu fiquei muito resistente por muito tempo de aparecer nas redes sociais. Pra mim, a minha empresa não deveria ter cara. Olha que loucura. Se a gente para pra pensar nisso hoje, não faz o menor sentido. Mas não deveria ter cara. Todo mundo pode ser da minha empresa. A minha empresa não sou eu. A minha empresa é minha empresa, eu sou eu. E aí um cliente meu, que é influenciador, virou pra mim e falou assim, então, mas você é o produto do que você vende. Falei, nossa... Aquilo me pegou de um lugar que eu falei, eu sou o que as pessoas procuram. Então, se eu não apareço, como é que a minha audiência vai saber o que eu faço? E até tem um passo anterior a isso. Você falou bastante dessa questão de mudar o seu reposicionamento de redes sociais para trazer uma Nayane humanizada, que vai chegar, que não vai ficar aquela coisa, né, muito... fria, distante, eu sou a doutora Nayane. Então, você trouxe essa aproximação. Eu tive um trabalho, de educar a minha audiência. Porque quando a gente fala fonoaudiólogo, a primeira coisa que as pessoas me falavam é, você trabalha com criança? Verdade. Ou você trabalha com idoso? Verdade, é o que você sempre... É o que mais... A primeira coisa quando fala é a imagem que vem. E assim, a fono, ela pessoa que tem a língua presa. Você já pensa assim, meu filho tem a língua presa. Você... Vai pra fono. E também, a gente tem uma gama. Mas é que você esquece que existe outras... Tudo que pode, né? Que o leque é muito maior. Exatamente. E te falo mais, eu acredito que até o fonoaudiólogo não sabe das possibilidades. Nisso, a nossa profissão, ela se comunica muito mal. Até foi um dos tópicos de ter procurado, por exemplo, um orientador para o mestrado. A gente se comunica muito mal como profissão. A gente não vende o nosso peixe. Nós somos os profissionais responsáveis pela comunicação humana. Então, nós que temos a competência e a ciência para poder habilitar outras pessoas a comunicarem de uma forma mais efetiva. Claro que a comunicação, ela é uma área que ela converge com outras. Então, vocês vão ver jornalistas dando treinamento, advogados dando treinamentos. Mas eu sempre reforço. Procure um profissional especializado. Sim. Não é qualquer pessoa que pode treinar outras pessoas a falarem bem. Porque é técnica. Eu falo bem, posso ensinar outras pessoas. Não é assim. Tem muito estudo por trás. Tem muito cientista, muita gente competente estudando questões até da neurociência para que você performe melhor na sua comunicação. Então, esse lance de educar a minha audiência para aquilo que eu fazia e, junto com isso, aparecer nas redes sociais... Isso foi um trabalho muito extenso, muito árduo, porque eu não queria aparecer. Imagina, como que eu vou aparecer? E hoje todo mundo pode ser da empresa. Hoje não dá nem para imaginar como que não aparecer, né? Porque exato. Ficam vídeos incríveis, comunica super bem, né? Então, a gente não consegue nem imaginar. Mas, realmente, assim, é até interessante saber, porque dá um confortozinho. Né? Porque a gente sempre acha que é com a gente, né? Eu não tenho dom, eu não sei, não é para mim isso, né? Então, realmente... Eu não me sinto desconfortável em falar em público. Assim, eu prefiro dar um curso presencial do que eu falar sozinho pra câmera. Eu me sinto esquisito falando pra câmera. E é engraçado porque quando eu tô filmando alguém, eu fico falando pra pessoa, dando várias dicas que eu poderia usar pra mim mesmo. E aí, quando eu sento pra gravar as chamadas dos meus vídeos pro YouTube, eu olho pra câmera assim, parece que eu desaprendo a falar. E aí, quando eu tô falando com alguém, eu falo normal, porque é muito esquisito não olhar pro olho de alguém e falar pra uma câmera, um quadradinho preto assim no canto. É muito esquisito. E aí eu tenho essa dificuldade de falar sozinho. Eu me sinto esquisito falando sozinho. Me sinto meio maluco, sabe? Mas... fico me julgando. Eu fico, nossa, que idiota eu vou te falar, sou. O primeiro vídeo que eu gravei, eu olhava e falava assim... Eu não vou postar isso. E a minha irmã falava, vai postar sim. Você gravou, você ficou 3 horas pra gravar um stories. Vai postar sim. Claro que hoje a gente olha, você fala assim, ainda bem que eu comecei, mas não tinha uma amiga pra avisar. Vai melhorando, né? Não tem como, né? Vai melhorando. Vai melhorando. Vai, e só se aprende a comunicar comunicando. Essa é uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos. Não adianta você esperar que você vai comunicar lendo livro, gente. Só ler, né? Não existe. Tem que praticar. Tem que praticar. Tem que abrir a boca, tem que se expor nas situações. Então, você com o seu primeiro atendimento é igual ao que foi o último? Não. Se a gente fosse colocar assim,
geralmente quem tá te procurando pra quero comunicar melhor, ele, no final, todo mundo quer vender alguma coisa. Vender um curso, vender um serviço, quer aparecer alguma coisa relacionada a trabalho, enfim. O que você colocaria como tópicos, assim, que é importante para uma pessoa ela ser... assim, vou dar uns exemplos. Vestimenta, do jeito que ela gesticula. Um top 3 do que você tem que ter. Para ela ser persuasiva, assim, para a pessoa chegar num lugar e falar, ter a atenção das pessoas. O que você acha que é bem importantão, assim mesmo, de a pessoa chegar bem vestida, ter um tom de voz, um jeito de falar, um olhar, as pausas, enfim. Essa pergunta é sensacional. Se eu tivesse que elencar um top 3, de coisas que não podem faltar se você quiser passar autoridade. Postura corporal. Fato. Eu vejo muitos profissionais que até em sessão... Mas é feio mesmo. Tá aqui assim, todo encolhido. E é uma tendência nossa, porque a gente vai relaxando. Sim, vai cansando. Vai cansando. Então, primeira coisa que eu falaria, postura corporal. Isso faz muita diferença. Você ter uma voz melódica. O que seria voz melódica? Uma voz que tem realmente essa melodia, essa voz muito monótona que você fala, que você não muda nada. Sem emoção, sem emoção, né? Sim. Voz melódica, eu diria que isso é um grande diferencial. E eu te falo porque eu consumo podcast desde 2014. E o que me pegava era isso, era a voz. Quem que tá por trás daquela voz? E quem escuta a gente, quem não vai ver a gente, vai só escutar, vai também pensar como é que é a voz, como é que é a cara da Mirna, por exemplo. Tipo, quando é rádio, geralmente, eu escutava muito, eu escuto um programa, eu nem lembro qual que é o nome, mas tem os apresentadores assim, depois que eu fui ver, eu falei, nossa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, que eu exato. Nada a ver. Então, postura, tom de voz. E o terceiro do top 3? Discurso. Eu falo uma frase que talvez ela vá ser até contraditória com o que eu estou trazendo aqui. Não é só o que você diz, é como você diz. Mas se você tiver um como sensacional e um o que péssimo, também não vende. É verdade. O que eu não gosto muito é de pessoas que você vê que elas estão ali interpretando. Vou dar um exemplo clássico. Vendedor de loja de surf. Que você passa, e aí, brother, não sei o quê, e aí você coloca a roupa por nossa, fica irado. Quando a pessoa exagera em algumas técnicas, também também ser um tiro no pé. Com certeza. Volta a falar. Muito robótica de ficar ali, tô pensando, usando todos os... Porque você não passa naturalidade, fica completamente... Perfeito. E aí você fica parecendo o quê? Um impostor. Exato. Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele tá o tempo todo escaneando o ambiente? Ele escaneia até para buscar inconsistências. Por uma questão de sobrevivência. Não é nenhuma questão de... não, porque eu sou uma pessoa proteger, né? É de se proteger. De defesa. E aí, quando a gente vem para esse lugar do exagero, do caricato, isso traz a sensação para quem tá escutando de... Calma. Você já olha pro cara, você fala, ficou bom essa roupa mesmo? Horrível. Assim, o cara fala, ficou top. Eu falo, mesmo. É gigante, assim, não tinha seu número, a manga da camiseta tá top. Ficou perfeito. E outra frase que eu uso muito também, porque eu sou cheia das frases, eu adoro. A verdade vende. Ponto. Sim, não adianta concordo. você se travestir de uma pessoa que você não é. Sim. Legal, isso pode funcionar por um determinado tempo. Até recentemente eu estive num treinamento em company e eu levei em cada um desses encontros alguém do meu time. E o que eu escutei em uníssono, assim, todos falaram, nossa, parece uma outra pessoa ali. Claro, a gente tem personagens diferentes para contextos diferentes. Então, a Mirna do social... ela vai ser diferente da Mirna que está aqui no podcast. É natural. Porque a gente tem uma imagem profissional que talvez ela não esteja 100% alinhada com a nossa imagem pessoal. E é importante, a gente tem que adaptar de acordo com o nosso contexto, de acordo com o nosso público-alvo. Não pode ser muito discrepante, né? Perfeito, mas não pode ser tão discrepante. Eu não posso querer ser uma aqui e outra completamente diferente. E não é sustentável também, né? Uma hora você vai dar uma escorregada ou vão te ver também, te ver ali no profissional, e quando te ver... Nossa, mas... Não, até falsa, então ela é falsa. Exato. Ela é mentirosa, aí cai todo, parece que você fez... Exato. E você vê até do que a gente consome de rede social. Quais são os Instagrammers, os TikTokers, os influenciadores que a gente para olhar? O que passa a verdade. É o mais natural possível, que você vê que é de verdade mesmo. Sim. E eu gosto muito de dar o exemplo da Virgínia,
que é uma influenciadora de muita relevância. Não é o tipo de conteúdo que eu consumo, mas a gente não pode deixar de falar da relevância que ela tem na rede. Sim. Porque ela é muito autêntica na forma como ela fala, como ela vende, as lives que ela coloca, sei lá quantos milhões de pessoas lá. E é o jeito dela. Eu vou falar pra você assim, é o melhor jeito de vender? Talvez se a gente for olhar by the book ali, tipo, o que ela vendeu, o resultado o que ela deu é aquilo. Fala, olha, não é o melhor. Mas ela é autêntica, ela vende resultado, ela faz com que as pessoas, ela mobiliza uma multidão de pessoas para comprarem os produtos dela. E ela faz promoções que você fala, meu Deus, que loucura, como é que ela tira um lucro disso? Mas é porque ela é persuasiva da maneira dela. Volto a falar, é o conteúdo que eu consumo? É a forma que eu gosto de ser vendida? As coisas? Não é. E até você falou de, eu analiso muito quando eu vou comprar alguma coisa, como que aquele vendedor me vende aquilo tudo. E é engraçado que a gente tem alguns gatilhos de persuasão, e um deles é o gatilho da escassez. E a gente conhece. Restam poucas vagas. Sim. Últimas ofertas. Tá acabando. Não teremos mais esse ano. O que eu recebo que é só hoje? Todo dia eu recebo um negócio que é só hoje. Não lembro o que era, mas eu recebo todo dia no celular. Casas Bahia, só hoje. Só hoje nas Casas Bahia. E eu caio que nem um pato todas as vezes. Da escassez? Todas as vezes. Eu não sou muito afobado na escassez. Eu sou super afobado. Temos 3 peças ainda. Uma precisa vir. Uma coisa que eu quando eu fui trabalhar, eu fui vendedor de tênis já. E a gente teve que assistir. Na época, eu achei super idiota. Mas hoje porque era mais molecão. E aí, assim, eu achei chato. Mas porque também o vídeo era muito mal feito. Mas ele era didático. Eu não lembro exatamente o nome. Eu acho que era Friedman. Alguma coisa assim. Eram umas técnicas, eu acho que era alguma coisa Friedman. E aí, antes da gente ser contratado, a gente tinha que assistir esse vídeo. E era um vídeo, tipo, se fosse um treinamento antigo e pessoas que atuavam mal, mas se você pegasse a lição ali, era interessante. Na época eu ficava assim, ó. Nossa, que bosta. Só que assim, hoje eu lembrando... não tinha. Só que lembrando agora, as técnicas eram interessantes. Por quê? Tinha uma parte que falava assim... A gente é vendedor de shopping, quando entra, a sensação é que a gente vai ser atacado, né? E uma das coisas era perguntar coisas que não tinham nada a ver com o produto que você ia vender. Você chegava lá e uma coisa que eu falava para os clientes, o cliente entrava, boa tarde, o cara, só tô olhando, não sei o quê. Aí eu ia puxar assunto, em vez de falar do tênis que eu queria vender, falava assim, já tá escuro lá fora, que faz tanto tempo que a gente tá aqui dentro que eu perco a noção do tempo. Aí o cara fala, não sei o que, acho que tá tempo... E você puxa um assunto, você quebra a barreira de... quero te vender um negócio, sabe? E você gera conexão. Sim. Então, assim, a pessoa vai comprar do Ivan. Sim. E eu compro de pessoas assim. Exatamente. Eu tento fugir do cara que é o... E aí, você quer ver alguma coisa? Estereótipo. E não sei o quê. Não, o cara vem, conversa comigo, aí ele fala assim, oi, essa tatu aí, não sei o quê, pronto. Aí você já... Você já começa a conversar com o cara. Ou seja, você também cai que nem eu caio, mas não da escassez. Não da escassez. Ele cai de outro jeitinho. Da escassez não, mas eu caio no amigão. Quando o cara chega assim, e aí, da hora essa tatu. Às vezes você nem ia comprar, mas o cara é tão gente boa que você fala, tá bom, você fica bem envergonhado. E o sincero de mostrar que não tem tudo de melhor na loja. Por exemplo, você vai comprar um carro numa loja. Aí o cara, você gostou de um carro, aí o cara fala assim, não, mas esse aqui, daqui 2, 3 meses você vai ter que fazer o câmbio desse carro, porque esse carro aqui é problemático. Aquele ali é mais legal. Aí você fala, o cara tá sendo sincero, às vezes nem tá. Mas ele fala, ele não tá falando que é tudo lindo, maravilhoso. Exato, o dele é o melhor. Confiança. Quando eu ia vender o tênis, a pessoa experimentava 2 tênis, eu olhava e falava, esse aqui não. Não, eu arriscava, assim, mas realmente eu ia no que tava mais feio. Eu falava, esse aqui não combinou e tal. Mas esse aqui ficou bonito, mas esse aqui não. E aí a pessoa fala, o cara tá dando tá sendo sincero comigo. Então, o que ficou bonito E mesmo. você usa isso até hoje. Até hoje. Tá? Porque eu como cliente, eu posso falar tranquilamente. Às vezes a gente fotografa alguma coisa, pega algum take de algum vídeo e ele fala, não gostei. Não gostei disso. Mas eu nem te perguntei. Esse eu amei. Fala, mas eu não gostei, eu não vou liberar. Já apaguei aqui. Deixa, esquece. Mas eu acho que isso causa uma pessoa confia em você quando você realmente fala a verdade. E aí, o que você quer vender, o produto a mais e tudo, a pessoa fala, não, então é de verdade, isso aqui não é só porque ele quer ganhar dinheiro. Porque você se conecta. Eu vou até trazer uma situação aqui, pessoal. Quando eu vim pro Ivan de indicação. Do Felipe, né? Do Felipe, exato. Felipe, que é personal? Sim, que era. Tá. E aí ele falou assim, cara, ele é o cara pra você. Ele é muito maravilhoso, faz um trabalho sensacional. Eu falei, Fê,
Se você tá falando, eu confio. Porque eu também super confio no Fê. Porque ele é igual a gente nesse sentido, assim. É bom, não é bom, né? Não é bom. Certo. E aí, beleza. Mandei mensagem, o Ivan daquele jeito. Oi. Puta, todo mundo fala que no WhatsApp eu sou muito curto. O Léo já falou. Todo mundo. Eu vou montar um robô lá que é simpaticaço. Não, e detalhe, ele gosta de comprar de pessoas simpáticas, mas ele não... Mas é que eu não acho que eu tô não sendo simpático. Eu sou... Ele é muito direto. Muito direto. Mas aí, quando que eu percebi isso? Que depois que eu fui pela primeira vez, ele me mandou uma foto minha alterada, assim, meme. Deixei velha. Aí eu falei, tá, é o jeito dele de responder. Mas enfim... Eu mandei uma mensagem pra ele um dia antes, que eu falei, vou desmarcar. Eu não quero lá gravar, eu nunca gravei em estúdio, eu não conheço esse cara, tem um monte de foto de mulher pelada. Eu não quero ser uma dessas, eu tenho vergonha. Lá, que entra lá, roupa cai, não sei, tá tudo... E aí foi justamente o contrário. Eu mandei pra ele, eu não sei se você lembra dessa situação, mas eu mandei pra ele, tô insegura, eu tenho até o roteiro pronto. E a gente nem demorou pra gravar, você até falou no dia, falou assim, nossa, foi em tempo recorde. Mas ele falou lá, se você chegar na hora e tiver qualquer receio, a gente senta, conversa, vem tranquila. Dito e feito. Eu vim, quando eu vi, a gente já estava super conectado, já tinha falado de outras coisas e não tinha gravado até então. Na hora que colocou para gravar, já estava solta. Eu falo, o Ivan, as pessoas têm que conhecer ele. Total. Porque se não conhecer... Mas todo mundo fala que pelo WhatsApp eu sou grosso, eu sou seco, frio, tudo. Oi. Não é nem oi. Então, mas aí como é que a minha autoridade fica? Como é que eu vou ser o cara? Oiê. Um monte de i, um monte de e. Coraçãozinho, mano. Mas isso até comigo, tipo, vamos pensar assim, num relacionamento. Você vê a pessoa, tipo, não faz assim, um a mais eu digo nessa questão, tipo, de uma mensagem. De uma mensagem. No começo você fica meio. Acho que ele não gosta de mim. Acho que ele não gosta da minha presença. Acho que ele não tá afim de sair. Você fica meio na dúvida. Depois, com o tempo, você vai perceber que é o jeito da pessoa. Mas é o fato que... Uma coisa também que a gente tem que falar. Comunicação escrita é diferente de comunicação oral. Exatamente. Tanto que eu sou uma grande fã dos áudios. Eu gosto de mandar, não gosto de ouvir. Hashtag mandem áudios. Fica difícil, né? Eu adoro. Depois do Velocidade 2, eu não tô tão assim. Tranquilo. Mas o Velocidade 1, quando não tinha opção. Não, aí era um inferno. Aí a pessoa. Eu lembro que essa aqui, nossa, a gente no carro. Essa aqui conhecida como a esposa dele, tá, gente? A gente no carro, assim. Aí ela fazia, aí tá lá. Aí ela quer mandar o áudio. Aí você tá lá, escutando um som lá e tal. Aí daqui a pouco ela abaixa o som. Aí você já. Aí ela vai mandar o áudio, você fala, acho que vai ser um áudio. Aí ela começa. E papapá, falando do caso, disso, passando a prescrição e tal, não sei o que, falando com outro veterinário, explicando tecnicamente e tal, e não sei o que, aí você, tipo... Não vai parar, gente, esse podcast. Aí no final, ou dá um tio no WhatsApp e não manda, ou escapa o dedo lá e não vai, ela tem que mandar tudo de novo. Ou eu erro no final. Ou ela erra, aí ela faz tudo de novo, e aí é mais um tempão sem a música que eu tava escutando. E aí ela vai ficando irritada, porque ela tá errando, e aí o clima vai ficando pesado. Porque você tá irritado que não tá ouvindo a música. Aí eu fico assim, aí eu falo assim, por que você... Tipo assim, o áudio tem 4 minutos. Eu falo, por que você não manda 1 minuto? Manda. Aí manda outro minuto, continua. Manda outro minuto, continua. Do meu raciocínio. Mas, essa dica é uma dica muito boa. Viu? Para pessoas prolixas. Agora eu tenho Para pessoas prolixas, eu oriento isso. Mande em áudios picotados. E um tópico por áudio. Não vem falar 10 minutos em um áudio. Gente, não dá certo. Os meus áudios explicando. Liga. Ela já tinha um passou de 3 minutos, liga. Já tinha. É isso. Aí o final não ficou bom e não tem como editar, né? Tipo, você mandar e cortar o finalzinho. Mas aí, que é edição é o próprio, você manda o áudio. Faz um pouquinho e vai mandando. Porque aí aí a pessoa ela quer ver. Tipo assim, às vezes ela não entende. E é assim, tem isso. Você não entendeu. Pra voltar. Você fala, eu não entendia o começo. Eu vou só no áudio do começo. Ou eu não entendi uma parte do meio. Eu vou no terceiro áudio. Agora, quando você não entendeu inteiro, você tem que ficar correndo. Aí você corre pra lá, ou você corre pra cá. Puta, aí vai. Tá, mas agora pra você. Que agora eu Isso, vai, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Pra você que não gosta de receber áudios. Qual que é, na sua opinião? Não quero colocar minha opinião como especialista, porque eu já falei aqui, né? O menos é mais. Mas o que é o que as pessoas têm que fazer para te agradar nos áudios para você que não gosta? Não ser redundante. Tá. Não fazer muitos... primeiro, quando a pessoa manda o áudio pra mim... assim, ela já tá falando com quem eu falo isso da minha mãe. Porque minha mãe, ela manda assim o áudio. Ela começa...
Ô, Ivan, sabe... Eu conheço uma pessoa assim. E aí, você tá lá 1 milhão lá no seu dia, aí você fala, meu, esse comecinho aqui não precisa, eu já sei que eu sou o Ivan, eu já sei que... Exato, já sei que você vai perguntar se eu tô bem e eu tô bem. O Ivan é muito prático. Por isso que ele responde muito direto. Oi, tudo bem? Tudo. Eu tô pra encontrar a pessoa, a pessoa tem um monte de coisa pra falar comigo, e eu tô indo encontrar a pessoa. E aí a pessoa vai me mandando, querendo adiantar os assuntos, eu vou te ver, aí a gente conversa pessoalmente. Sabe? Tá. Então, assim, fazer perder tempo, essa é a real. E tem que escutar muita coisa, ou muita coisinha no começo pra chave. Tá. No final, o que eu preciso saber. Aí. Não, mas agora com a velocidade 2, eu tenho. E tem agora a velocidade 2 no Instagram. Tem também. Que é maravilhoso. Porque tem pessoas que falam muito devagar também. Que no 2 ele tá normal. Que no 2 tá no 1. Total. E tem pessoas que no 1 falam no 2, e aí eu tenho que pôr no 1,5, aí eu consigo, entender. Porque tem uns áudios, na verdade, que ele ouve que eu não entendo. Que você escuta tudo no 2. É muito acelerado, assim, ele entende tudo. Eu já sei mais ou menos o que a pessoa quer me dizer. Eu já sei qual que é a pauta. Aí, mesmo que eu não entenda certinho, você filtra os pontos. Ela começou, tal, não sei o quê, no final, aí eu faço... Pode ser. É que assim, como não é um negócio sério, tipo, eu tenho que dar um negócio exato, porque senão ela vai desarmar a bomba e vai explodir. Aí eu vou escutar com calma. Mas é coisa que eu já sei mais ou menos por cima, E às vezes, eu vou confessar, às vezes eu não escuto até o final. Você me mandou muito áudio, muito áudio me explicando muita coisa, eu tô aqui até aqui já fechou um raciocínio, e eu sei que daqui pra cá, se eu conheço ainda a pessoa, só vai repetir. Daqui pra cá vai ser piadinha, vai ser não sei o quê. Tá, beleza, vou pro próximo. Não sei o quê. Aí eu mando demorou. Aí eu, fechou, valeu. É assim mesmo. A pessoa é assim mesmo. 5 minutos de áudio. O Léo sabe disso, o Léo. Todo mundo conhece. Tá, né? Agora já que ele gosta de polêmica, vamos lá. Vai pra polêmica. Os áudios da Nayane. Você escuta até o final? Até o final. Até o final, porque pode ter um negócio no final que ela mudou, e aí eu não fiz. E aí eu sofro as consequências depois. Tipo assim, ela tá falando um negócio aqui, aí no final ela fala, e passa lá na farmácia e compra um remédio pra mim, que eu tô não sei o que lá. Aí ele chega sem remédio. Então eu tenho Ou seja, você usa a melhor técnica possível. Você deixa o melhor pro final. Óbvio. Pra fazer o teste? Lógico. Vamos ver se ele escutou. Não, mas assim, se a gente... Se você escutou a gente, porque agora a pessoa tá no vídeo, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa seu joinha. Comente o número 3 nos comentários. Palavra-chave no final. Ou emoji. Mas é bom que dá pra pôr. Vai ter o emoji da nossa... Podemos. Vamos ter da mãozinha? Vamos, vai. Quem assistiu tudo vai fazer a mãozinha. Exato. Nos comentários. Mas o meu áudio longo não é pra você. Não, pra mim ela não manda mesmo. Porque eu não faço áudio, assim, não tenho costume de fazer áudio longo. O meu áudio longo coisas complexas, por exemplo, eu estou conversando, vou passar um caso de um paciente para um outro veterinário. E aí eu vou falar, o animal veio com isso, fez o exame tal, o resultado foi tal, e estou te encaminhando para tal coisa. Perfeito. Tem uma sequência. Isso. Então, por isso ele se torna longo, porque eu tenho que falar muitas coisas. Perfeito. E eu não fico cortando raciocínio, porque eu tô aqui no raciocínio, eu fico aperto e vou até o final. Perfeito. Ou se não, vou explicar alguma coisa pro cliente. Não entendi a receita. Aí vou lá explicar a receita inteira, entendeu? E aí eu não fico picotando. Mas para ele eu não mando muito áudio. E eu já sei que ele é diretão. Então eu trato como igual. Com outras pessoas é diferente. É tipo, oi, Emina, tudo bem? E aí, como é que você tá? Pra mim não, pra você, oi, amor, tá tudo bem? Tudo. Oi, amor. Tá, você vai vir? Que horas? Vai vir que horas? Tá. Amor, não é nem amor. Não, é amor. Então, é assim, porque eu já aprendi que ele é assim e eu então ajo igual. Então é difícil eu mandar. Eu sei que ele não gosta de áudio, então também. Mas eu gosto de mandar áudio. Só tu tem que explicar alguma coisa. Porque é mais prático de eu falar. Então, mas aí você não acha que é prático pra pessoa? Não, mas eu não julgo, assim, eu não falo pra pessoa, não me mande. Odeio você porque me mandou. Pode mandar. Agora, o que vocês pensam de ligação? Não, péssimo. Não, agora não existe mais. Deviam cortar as linhas de todo mundo. Não devia ter mais. Ligação é uma coisa que pré-histórica. Os maias, os incas faziam isso, né? Ligação. Hoje me incomoda. E assim, a ligação, eu acho, pode ter uma ligação. Só que o que eu acho besta da ligação? Porque a ligação, ela não fica gravada. Então, às vezes, você quer se recordar de alguma coisa e você não consegue. Você fala, será que eu falei isso? Será que eu falei esse detalhe? Será que ela me falou?
Pra combinar alguma coisa, né? Realmente. Uma coisa muito complexa, eu acho que o áudio é legal porque ele fica gravado. Porque você volta lá e... O que eu falei mesmo? Não falei. Fica um registro. E eu acho que tem que pedir... Hoje em dia tem que pedir permissão pra ligar. Posso te ligar? Posso te ligar? Eu concordo. Porque você tá me fazendo alguma coisa, de repente toca aqui assim, aí você... E aí, mano? Tipo... Hoje eu também acho. E você não sabe se é urgente, se aconteceu alguma coisa, ou se a pessoa só quer papiar. Sim. Exatamente. Eu acho que o ligar sem avisar é tipo você bater na porta da casa da pessoa... E querer entrar. Ou tá aqui, uma roda aqui... Ou, tipo, e aí você chegar no meio, assim, e aí, não sei o quê. Eu acho meio sem educação, assim. Agora, eu preciso... eu confesso que eu faço muita videochamada. Mas videochamada, assim, pra bater papo com qualquer pessoa. Eu ia falar do videochamada. Isso é uma herança da pandemia. É uma herança da pandemia. Como a gente ficou muito tempo isolado... Eu não falei com ninguém. Eu me acho estranho. Você fez o que a gente deveria ter feito. Eu não falei com ninguém. Eu só trabalhei. Porque eu ainda consegui trabalhar. Eu tava em formato... Eu tava em posição fetal e depressão. Nossa. Eu fiquei zoado. Eu acho que todo mundo saiu meio afetado. Não, foi difícil. Porque ela tava trabalhando muito. E eu não. E eu tava quase de vida chegando e eu tava me sentindo tipo um bosta. E ela trabalhando... Aí Mas você teve algum processo de se reinventar na pandemia? Por que Porque eu tô falando isso? Eu estava me reinventando. E aí ela me tesourou. Mas eu vi eu vi muitos fotógrafos na pandemia fazendo ensaios online. Eu não consigo entender até hoje. Então, eu também acho complexo. E aí eu achei até que você ia me dar uma explicação. De dirigir a pessoa e sei lá, quem que clicava. Eu também não entendi. Eu acho que nem pegou isso aí. Eu acho que vamos fazer e falar, para com isso, sabe? Acho que não tem como. Eu acho complexo. Pelo também. webcam, você não consegue? Não dá. E como é que edita depois? E como é que fica a qualidade dessa direciona? imagem? Não, e agora põe o negócio pra cima. Ajusta o que? Deixa eu ver. Não, tá ruim. Aí a pessoa... Porque fotografia é muito o olhar do fotógrafo, do artista. E outra, não. A não ser, por exemplo, se você... E a pessoa tá fazendo curso, tá? Mas você estava começando. Então, eu saí do meu emprego para viver de fotografia em dezembro de 2019. Então eu tava começando. Aí 3 meses depois. 3 meses depois, aí no terceiro mês que eu falei, olha, tá dando dinheiro. Tá indo legal. Aí eu fui, comprei uma lente carona e dividi. No outro dia deu lockdown. E aí eu tava com uma parcela de 500, 600 reais. A parcela. Era uma parcela, tipo, em 10 vezes de 600 reais, sem renda. Mais o aluguel de casa, mais as coisas. E aí ela tava, tipo, segurando tudo. E ela estressada de trabalhar bastante. Lógico, todo aquele clima, todo mundo tava estressado. E eu em casa, sabe quando você se sente... Eu sabia que eu não tinha culpa, mas eu me sentia um vagabundo. Eu falava, eu não tô trabalhando, eu tô em casa, minha mulher tá pagando... Nossa, que sensação horrorosa. É que nessa, assim, o que foi muito desgastante o meu trabalho, porque... Eu também tinha saído do hospital onde eu trabalhava, não tinha um consultório ainda, e eu fui trabalhar o que a gente chama de trabalho volante, que é atender as clínicas. Então, as clínicas me chamavam, Nayane, você pode vir fazer uma consulta cardio? Você pode vir fazer um exame pré-operatório? E me chamava e eu ia agendando. Então, volante porque eu ficava pulando de clínica em clínica. Então, eu só ia lá, atendia um, ia para a próxima clínica, atendia outro, ia para outra, atendia outro, entendeu? Às vezes eu tentava, né, juntar quando ia e atendia 2 pacientes, 3, era ótimo, né, porque... Então era assim, e eu rodava São Paulo inteiro, eu moro na Zona Norte, eu ia para Embu das Artes, eu ia para Taboão da Serra, era muito mais cliente lá, porque eu fazia parte de uma equipe que já trabalhava e a maior parte dos clientes ficavam lá, então eu ia até lá para fazer esses atendimentos. Uma parte que não me pesou muito foi questão de trânsito, porque como estava todo mundo... Ficou muito mais leve, eu não gastava tanto tempo no trânsito. Mas a questão é que era muito corrida, então eu acordava cedo, saía de casa e ficava o dia inteiro, eu não conseguia parar para comer. Que loucura! Porque o único momento que eu estava sem atender, eu estava dirigindo. E é assim, correndo um para outro. Às vezes eu tava morrendo de fome, eu tinha que passar, tipo, no drive-thru, comprar, e era lanche. O que dava. Era o que dava. E aí eu comecei a me sentir mal, porque eu começava a comer besteiras. Enfim, então foi assim. Aí eu chegava em casa, aí eu tinha que fazer todos os laudos pra liberar. E aí no outro dia começar tudo de novo. Eu me sentia culpado. Eu tava mesmo, porque eu me sentia culpado, porque eu via a correria dela. E você sem fazer nada. E aí, sabe quando você sente aquele cara aproveitador, assim? Eu queria trabalhar, eu tentando... E na internet eu tava mostrando que eu tava ok. Que eu falei, eu não preciso me lamentar na internet, não vai adiantar de nada. E aí ficava fazendo as coisas, postando algumas coisas, mas a cabeça assim... Falando, mas pra mim, neste momento, tava tudo bem. Porque eu entendi, eu entendi o lado dele também. Eu sabia que não tinha culpa. E eu ainda ficava feliz. Eu falei, ainda bem
que eu tô tendo bastante demanda. Possibilita e permitiu eu trabalhar, entendeu? Ainda bem que eu tô tendo demanda e me permitiu trabalhar. Que eu até ficava aliviada. Falei, pelo menos eu tô conseguindo dar conta das nossas contas, a gente não tá ficando em dívida. Isso é o que me confortava. Mas era o estresse mesmo da rotina. Que foi uma rotina muito estressante. Foi. E aí também vê ele mal. São porque Paulo. também vê ele mal. Tipo, então bem complicado. Foi mais. Mas você sabe que, falando em pandemia, foi um momento também que foi um fator muito decisivo, porque até então nem se falava na área da fonoaudiologia, não sei como é na área veterinária, mas nem se falava de atendimento online. Falava para casos muito específicos, em que realmente a questão geográfica era um problema. Eu até atendia um cliente na época online, por também uma questão de eu tenho problemas para me deslocar, então eu moro num lugar, para me deslocar levaria muito tempo, não consigo. Podemos, beleza. E aí que veio o lance de preciso transformar o meu negócio remoto. Totalmente remoto. E hoje, se vocês me perguntassem, mas você tem vontade de voltar para o presencial? Eu falo... Olha, não sei. Eu gosto do contato humano. É outra coisa. Você vê o seu cliente presencialmente é outra coisa. Mas a facilidade de um remoto... escala, né? Você consegue fazer. Muito. E a gente comecei a falar disso para falar que uma coisa que eu peguei muito da pandemia foi... Posso te ligar? E ligar por vídeo. E aí ter aquele contato com a pessoa, porque a gente perdeu muito isso. Sabe por que eu me incomodo um pouco de vídeo? Porque geralmente quando eu tô respondendo alguém, eu tô andando, fazendo alguma coisa. Perfeito. E aí no vídeo você tem que parar realmente o que você tá fazendo. A não ser que seja programado. Fala assim, ó, tal hora a gente vai... A gente vai... A minha mãe, as irmãs dela moram fora do país. E elas se reúnem toda manhã. Toda manhã. Eu não sei como consegue ter tanto assunto, gente, sendo bem sincera. Toda manhã. Junta, sei lá, umas 8 mulheres na mesma call. E ela posiciona o celular dela em algum lugar. Ela vai cozinhando, ela vai lavando, sei lá, roupa, enquanto ela tá falando com ela. Então, esse lance de preciso estar num lugar só. Será? É porque eu sou chato com questão de... Por exemplo, se eu for fazer uma videochamada com você, eu não vou vai escolher o melhor cenário. Eu fui fazer eu fui fazer um... Mas você tá falando questão de trabalho, talvez. Aqui a gente tá falando de coisas... Social. Mas sei lá, eu me sinto esquisito. Porque o que eu tava? Eu tava com o Kainan conversando com ele. Ele tá lá na gringa lá. E eu tava fazendo as coisas aqui. Aí tinha hora que eu ia parar aqui, aí eu tava aqui, colocava o celular aqui, ia fazer... Aí na hora que eu olhava, eu tava... Minha narina aparecendo. Aí eu falei, isso não é interessante, cara. Não é nem justo. Porque aí eu tava aqui, peraí, Kainan, que eu tô dobrando, pegar um negócio aqui. Aí eu colocava o celular aqui. Aí mas aí você faz assim, ó. Você aí, vai, apoia num copozinho, alguma coisa. Mas aí você não consegue realmente fazer as coisas. E aí eu olhei, aí tipo, na hora que eu olhei, eu falei, meu, ele tá vendo embaixo do meu nariz. Que super legal, né, cara? Pô, tô vendo embaixo do nariz. Não, mas é só justo. Ou a papada. E ele também fazendo alguma coisa lá também. Peraí que eu vou te mostrar um negócio aqui. Aí tá com o celular na mão, aí você fica vendo os teclados. Isso quando você não posiciona o celular, ele começa. Eu acho meio irritante, entendeu? Aí você compra o suportezinho. Então, mas aí tem um preparo. Aí eu já vou querer pôr uma luz, porque a luz já tá meio zoada. E aí videochamada eu faço com 2 pessoas apenas. Assim, não apenas. Outras pessoas podem falar comigo, mas comumente, assim, no meu dia a dia. Meu pai e minha mãe. Só? Não, é porque não tem o hábito de... Não, uma vez só que eu te chamei em videochamada, que eu não lembro. Foi uma vez só, assim. Mas é que o Ivan, eu falei, não, vai ficar com raiva de mim. Assim, não vou falar. Por que tá me ligando em videochamada? Não sei se for uma videochamada mais ousada. Né? Então, né? Eu acho assim. Vamos pensar nisso. Tá, depois eu falo. A gente tem que falar dos patrocinadores, né? Temos. Então aproveite a oportunidade. Vai. Então já vou falar da Privacy. E a Privacy é uma plataforma que, inclusive, eu falei brincando com você, porque tem muitas pessoas que, não vou. A Privacy é o quê? Ela é uma plataforma onde você coloca o seu conteúdo lá dentro e a pessoa que ela tá interessada naquele seu conteúdo, ela vai ter que assinar a mensalidade que você estipulou para ter acesso àquilo. Do mesmo jeito que a gente segue as pessoas no Instagram, você pode seguir as pessoas lá. Óbvio, não vamos ser hipócrita que lá tem 90% pessoal de conteúdo sensual ali, postando os ensaios e tudo mais. Só que tem muita gente postando curso hoje em dia lá. Jura? Tem.
Então tem curso de fotografia, se você coloca... Tem um fotógrafo que ele posta aulas lá dentro. Então, para você ter acesso lá, ele tem a mensalidade e ele vai renovando essas aulas. E aí... Então, assim, o pessoal teve a ideia de que conteúdos é a maioria. Mas não é só isso. Então, poderia muito bem hospedar um curso teu lá de comunicação, oratória. E as pessoas que tem muito do preconceito, né? Mas não é só isso que tem na plataforma. Mas é bom deixar claro para quem está escutando, porque para quem não conhece, é a sensação que dá. Mas é uma plataforma para conteúdo adulto. E é bem da verdade que, pelo que eu estou entendendo aqui, é uma plataforma de conteúdo. De conteúdo em geral. Tem pessoas, às vezes, que só grava bastidor, não é nem curso, é bastidores e posta lá como se fosse um stories, só que um stories pago, só que mostrando mais coisas, assim, mais vida real, sabe? Isso é muito legal. É muito legal. Você pode postar, por exemplo, você pode postar um conteúdo mensal e o pessoal tem acesso àquilo lá. Se você acha que dentro daquilo que a pessoa está pagando, talvez você queira colocar um conteúdo um pouco mais completo lá dentro mesmo, dentro já da pessoa que ela já assina, você pode colocar mais um valor por certo vídeo. Perfeito. Então você fala assim, esse aqui então é mais R$5 para você desbloquear esse vídeo. Então você vai dosando e o pessoal, eles colocam, né, sensual, é óbvio que tem muito mais remuneração, tudo, mas tem também a galera que faz diversas outras coisas lá. Posta tocando, tem músico que posta música lá dentro, então a pessoa tá tocando. Você falou tocando, a 5ª série veio brava. Também. Não. Veio brava. Puta, e pior que é mesmo. Não, tem muita gente tocando, tem músico, tem advogado, tem pessoas... Não podia perder a piada. Não pensei nisso, me sinto culpado por não ter pensado nisso. Porque geralmente a 5ª série tá em você, tá né? Muito. Eu era o começar. E fazer uma analogia da Privacy e Ivan. Você olha para Privacy, só pensa em conteúdo adulto. Exato. Você olha pro Ivan, só acha que ele é grosso, porque ele responde, oi, tá bom, tudo bem? E vê as fotos só sensual, só que ele faz vídeo para curso, ele faz fotos de comida, de produto, faz um monte de coisa. Então, para finalizar, se você ainda não conhece, quiser também entrar lá para ver as pessoas tocando, se você quer entrar lá para procurar algum certo tipo de curso ou hospedar o seu... Acessa lá a Privacy, cria o seu perfil lá e poste o que você quiser, coloca o seu valor, dá uma lidinha lá no início lá que vocês vão entender como é que funciona. Tem cupom? Tem cupom? Não tem, mas se entrar com o meu link de indicação, né, na verdade do podcast, né? Você já criou? Sim. Aí a gente vai colocar na descrição. Vai colocar, e aí você entra lá pelo link lá, e aí na verdade você ajuda o podcast. Então, eles podem ser patrocinadores do podcast? Exatamente. Olha exatamente. Só, gostei, hein? Então, fica a dica para você que quer hospedar seu curso, quer colocar as suas fotos ou outras coisas. Ou só quer entrar para ver, para acessar, quer entrar para tocar, pode entrar. É isso. Muito bom, sensacional. Ai, meu Deus. E a gente estava onde? Falando das videochamadas. Aí eu só chamo realmente minha mãe e meu pai. Como meus pais moram em Minas, eu moro em São Paulo. E tem uma questão geográfica. Sim. E eu quase não vou para Minas, eu vou uma vez a cada 3 meses, né? E então eu acabo fazendo videochamada com eles. Minha mãe tô lavando louça. Porque você, fala, não pode estar fazendo as coisas. Não, lavando louça, ponho ali em cima, folhadinho, tô lavando, não sei o que, não. E meu pai, geralmente, quando eu tô no caminho dirigindo... E ele tá no caminhão também. E ele tá no caminhão, meu pai é caminhoneiro. E aí ele tá dirigindo, ele tá entediado, ele vai e me liga. Só que meu pai é do que vai e liga. Eu tô atendendo, ele tá ligando. Mas isso é da galera mais antiga. Mas hoje ele já aprendeu, porque eu falo, pai, tô trabalhando. Aí agora ele fala, posso te chamar? Posso te ligar? Me liga. É assim. Deve agora ser ele coisa pergunta. De pai. Porque quando a gente começou... Foi todo mundo para casa, né? Vamos atender de casa, vamos trabalhar de casa. Meu pai queria entrar durante o atendimento para bater papo. Então, assim, não tinha também esse lance de... Ela tá trabalhando. Porque você tá em casa, você tá trabalhando, né? Hoje ele já sabe, mas também precisa ir tocar um terror ali. Não pode entrar, vou ser processada. Tem uma questão aqui ética. Aí agora ele já... Passando de cueca no fundo. Assim. Imagina! Que nem teve o vídeo do Porchat da ex-mulher dele. Eu não vi. Eu vejo, um compilado, assim, de professoras na pandemia. Nossa.
Nossa, não, Puta, professoras devem ter... Aí abre a aula, tipo, mano, às vezes tem o moleque lá com o áudio aberto e mandando a professora pra puta que pariu. Nossa, já tá pra isso era o meu maior medo na pandemia. Eu sempre conferia pra ver se o áudio tava fechado, se a câmera tava fechada. Tinha uma que a menina tava lá com o namorado lá. Mentira. Tava. E você tá consumindo uns conteúdos duvidosos. Ele fica buscando umas coisas. Todo mundo é santo aqui, né? Somos. A gente Tô no lugar errado, então desculpa. Você que tá Por favor, errado, retire-se. Já passou o privacy. Já passou, já, né? Eu vou mostrar pra vocês depois. Vou achar. Obrigada. Era só sombra. bem assim, era só o... Dava pra entender, mas não dava pra ver, entendeu? Dava pra... Aí a professora, tipo... Ai, achei um absurdo isso. Eu vou desconectar e vou conectar todo mundo. Tipo assim, mas a menina tava se divertindo. Não, no meu caso, por exemplo, obviamente que eu aviso as pessoas. Ai, tô te ligando. Mas eu faço muita videochamada com as minhas amigas. Ah, amiga, o que você tá fazendo? Posso te ligar? Posso. Ah, fofoca. Ah, adoro. Isso já com amigos eu não tenho muito, não. É realmente só com meu pai e com a minha mãe. Eu gosto. E eu gosto que me liguem também. Claro, depende. Sim. Às vezes, sei lá, mas é legal. Mas eu acho muito legal a questão da videochamada. É que eu acho meio, sei lá. É que você é antissocial. Não é, que é esquisito você ficar... É porque o Ivan, né? Quem conhece o Ivan, gente, é o Ivan. Eu gosto de, sei lá, eu sou velho. Velho. É que os velhos gostam dessas coisas, não. Os velhos modernos, nossa, o celular, dá pra chamar. Olha aqui, ó. E velho mexe no celular assim, ó. Pode ver, a gente mexe assim, ó. A gente mexe assim, o velho, ele mexe assim, ó. Meu pai faz, e eu fico, pai, não... Porque assim, quando eu chamo meu pai em videochamada, eu tô ou dentro do carro sozinha, ou eu tô em casa, é assim, ou eu tô no consultório sozinha. Meu pai, assim, tá no restaurante. Nossa. Aí eu vejo ele, o que você vai fazer? Seu pai é personagem, seu pai é personagem. Você tinha que ver, você tá almoçando? Eu falei, tá bom, depois a gente conversa, porque ele põe lá. Ele tinha que estar aqui, inclusive, nesse podcast. Não, tem que chamar. Eu tenho medo. Você tem um comunicador na sua casa. Sem filtro. Mina, se você conhece... Não mostrei. Não consegui. Depois você pega os áudios de volta, é muito engraçado. Meu Deus. E ele é contador de história, né? Eu gosto. Porque você nem pergunta pra ele. Sotaque, todo caipira. Você nem pergunta ele, porque eu tô aqui, tô indo não sei pra onde, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que a fulana falou, ele dá um relatório como se ela fosse a patroa. O dossiê. Eu tô passando aqui na marginal aqui agora, mas tô passando embaixo da ponte não sei o quê, e não sei o que, lá, tipo... Tá, e qual era o motivo? Pra onde você tá indo? Tipo, qual que era o motivo do... E aí ele fala uma coisa assim, aí você fala, era só isso. Tá, é isso. Mas com sotaque muito carregado. Puta, é muito engraçado, mano. Eu vou te mostrar. Vou mostrar. Eu adoro. Eu adoro esses áudios. E pra finalizar, assim, uma coisa que eu queria perguntar, essa questão, já que a gente comentou do meu pai, do sotaque e tudo mais, o sotaque, o quanto que ele pode atrapalhar, às vezes, numa imagem? Porque eu já vi, pode ser às vezes polêmica, aqui não nada de preconceito nem nada, mas eu já vi, por exemplo, pessoa, BBB, a pessoa tem o sotaque muito puxado, aí ela foi chamada pra TV, só que aí trabalharam o sotaque dela, tal. Isso. Eu sou muito clara com relação a essa parte de sotaque. Eu não vejo isso como um problema. Se isso não causa ruído na sua comunicação. Então... Tem esse lance, o sotaque mais neutro, mas o que é um sotaque mais neutro? Quem que é o neutro, né? Quem que é o neutro? Qual Exato, exatamente. Eu adoro essa questão cultural, da identidade cultural. Então, eu acho um charme, assim. Não é? Tem um charme, né? Cada sotaque, eu acho que ele tem uma característica. Você pega um sotaque mineiro, ele é um sotaque mais que você sorri escutando a pessoa. Tipo, pra quem não é. Porque é fofinho. Aconchegante. Tanto que se vê um cara lá me roubar, lá, ele vai, passa a carteira, não sei o que eu vou falar. Eu não vou levar a sério, entendeu? Porque, tipo, tem esse lance que é mais... Aí você pega um sotaque de um carioca marrentão. Parece que o cara tá levando uma com você. O do carioca, ele realmente passa um marrento, né? Mas aí que tá, é uma identidade cultural. Sim, eu mas não vejo problema. Sim. Eu tenho um cliente, um casal, eles são... Só que eles são muito simpáticos, são muito legais. Só que, sabe, às vezes quando você pega meio que... Ai, que marrento, sabe? Meio que inconscientemente, assim, você... Ai, que marrento. Mas eles não são marrentos, mas é o jeitinho de falar. Realmente, passa essa... E aí, até respondendo a sua pergunta, eu sempre pergunto pro cliente o que ele quer. Tá. O seu sotaque te incomoda? Então, tá bom. Então, aí se vai incomoda, vamos trabalhar. Sotaque. Agora, esse lance de eu vir e falar...
vamos trabalhar seu sotaque? Isso não. Entendi. Isso não. Eu acho muito importante essa apropriação. Sim, também. Então, você tem um sotaque que é caipira, se isso não traz constrangimento, se isso não traz ruído na sua fala, se isso não é um motivo de imitação e que por algum motivo isso vai te incomodar, ok, mantemos o sotaque ou melhoramos esse sotaque. Mas neutralizar só se realmente for uma necessidade muito específica. No caso de jornalistas, você quer neutralizar para que tenha uma compreensão maior do que está sendo falado. Ok, claro, a gente tem uma demanda específica, mas não sou muito a favor, assim, de sair deixando todo mundo com esse sotaque neutro. Imagina, com um país do tamanho do Brasil, com dimensões continentais... Vamos deixar um sotaque unificar, só. né? Vamos falar. Esse aqui agora é o certo. Sim. O resto aqui vai ter que tudo se adequar. Qual que é o certo? Então. Alguém vai ter que editar a regra. Vai ter que ter um cara a regra e falar. Isso aqui, ó. Esse é o certo. Por mim, a gente faz em São Paulo, porque fica mais fácil. Fica mais fácil, porque não precisa mudar. Exatamente. Porque é difícil você... E tem sotaque, tem os dialetos, né? Da região que fala alguma coisa. Que nem lá tem o córrego. Chama córrego, não é? É córrego do Bom Jesus. Só que o pessoal chama de corgo. Corgo. É no corgo, aí eu fico de pirraça. Não, eu tô ainda falando corgo, mas é corgo. É corgo. Tipo, puxa... Bem pesadão. Corgo. Eu ainda tô falando corgo, mas é corgo. Tipo, puxa bem. E ainda virou na descrição, assim, pra escrever, ficou K-O, eu acho que GGO, talvez. Que loucura. Porque o pessoal começou, né, tipo, tô indo pro corgo. Mas sabe que a primeira vez que eu vim para São Paulo, porque eu não sou de São Paulo, eu sou do Paraná. E lá usa-se muito piá, para você chamar. Tinha um cara uma vez conversando na internet comigo, ele ficava me chamando de piá, e eu falei, o que é piá? Que diabo? Piá, eu lia com pia. Pia, isso. Eu lia pia. Aí eu falei, por que esse cara fala pia? Pia, eu tentava ficar encaixando o que eu falei, o que é o pia? O que é o pia? E é piá. Piá. É tipo, piá é tipo, moleque, e aí? Moleque. É moleque. E aí, a primeira vez que eu falei assim, sei lá, qual que é o nome daquele piá? Quem é aquele piá? Piá? O que é piá? Tem um fala comigo, ele é do Sul. E aí ele fala muito, acho que é nu. Acho que é nu, é do Sul. O nu é do Goiânia. É Goiânia ou é Minas? Não é mais Goiânia. Não sei, ele mora, não sei se ele é de lá. Mas é mais Goiânia. Eu lembro da Virgínia. E tem um outro que ele fala... A Virgínia fala muito nu. Não, esse daí é outro. Esse daí ele fala fraga. Fraga? Nunca tinha visto. É tipo assim, saca só, tipo, eu acho que é isso. É tipo, fraga aqui, fraga, eu vou falar um negócio pra você, fraga. É tipo, e eu tenho que fraga. É muito diferente, né? Fraga. Depois eu vou ver se não é lindo. Sim. Eu acho isso incrível. Eu acho bonito também. Aí eu ficava tentando entender assim, fraga, e tem aí ele mesmo falava também uns nu também. Eu não sei se ele mistura também. Porque fica uma coisa, eu às vezes no WhatsApp mesmo eu solto um nu, que delícia, nossa, esse prato você fez, eu uso. Mas significa que vem da onde eu vim? Não. Você pegou, você achou... Não fala guri, guria? Tava tentando lembrar. Aqui fala mina. Mina. Aquela mina lá. Exato. Aquela Mirna lá. A Mirna com os cabelos da hora, né? Você achou que eu não ia pegar essa? A Mirna, o seu nome eu não esqueci porque é por causa da novela. Da novela. Por isso que eu falo que eu esqueço o nome de todo mundo, mas o seu eu não esqueci por causa da novela. Que aí fica fácil de lembrar, né? Não, o que o cara fala, ele dava muita ênfase, né? No Mirna, associa. Né? Era a irmã dele, que ele era o Silmer, era o Tirso. Ele falava, Mirna. Às vezes a gente tem que associar mesmo o nome de alguém com alguém que você conhece pra você gravar, né? Porque mas até o que você falou de, tem dificuldade pra gravar, repete. Nayane. Eu falo isso pra ele. Eu tenho um bloqueio, porque assim, é mongolice mesmo. É tipo assim, você vai se apresentar pra mim. Fala, oi, tudo bem? Meu nome é Vai. E na hora que você fala assim, oi, o meu nome é... Vem um tampão, eu não presto atenção. É um bloqueio, eu não presto atenção. Oi, meu nome é... Eu só vejo a boca da pessoa mexer. E eu não presto atenção. Mas é muito na hora. Essa pessoa... Oi, meu nome é... E eu não sei o que lá. Aí eu, tipo, na hora mesmo eu já não sei o nome da pessoa. Quando eu ainda pela internet, que eu conversei com a pessoa, eu entro no Instagram. E aí eu vejo o nome, aí eu falo pra ele, antes de você receber a pessoa, você já olha pra você lembrar o nome. Mas quando é, tipo assim, você tá atravessando a rua ali, o cara vai, vou comprar um sofá. E aí o cara foi, tudo bem, meu nome é Juarez. Aí, tipo, eu falo, aí eu chamo de então, aí eu começo a falar, tipo, eu não chamo de nada. Tipo assim, eu preciso falar do sofá, se ele é fofinho. Vai, eu vou falar assim.
Aí eu não lembro o nome do cara. Aí eu tento com um contato visual, se ele tá de costas, alguma coisa pra ele me ver, e eu já começo a falar. Olha, então, aquele... Entendeu? Entendi. Porque se ele tá de costas, aí eu não posso chamar, né? Vou chegar lá e tipo assim, né? Aí eu vou meio, na hora que eu dou um contato visual, eu falo, então, eu já começo a falar. É sofá. O sofá, eu tiro a minha dúvida, porque eu não lembro o nome da pessoa. Agora, eu gostei muito desse. Meu nome é... Tampa, o Caio Maio. Michael Caio. Eu trocando. O Michael. O Caio Maio. O Michael Caio. Tá vendo? Eu tenho um probleminha aqui. Sabadão. Né? Quando a mulher tava falando lá e ele... Uns minions. Ele, né, não ouve, não presta atenção. Mas é isso. Bom, vamos finalizar. Mas o papo tá maravilhoso aqui. Mirna, gostaria muito de agradecer. Foi um papo delicioso. Eu amei, gente. Nossa. Já quero repeteco. Sim, vamos fazer com certeza, porque é muito bom. Antes eu vou fazer os exercícios, antes de começar. Isso. Eu não vou fazer até lá, porque na hora que eu colocar aqui o microfone aqui, você vai... Você quer um William Bonner. Você vai, boa noite. Vai até virar, boa noite. Vai ter todo e das próximas, não vai ter mais dublagem minha aqui, não. Vou chegar falando assim... Lindamente, que nem a Mirna fez. É isso. Muito bem. Muito Obrigada, gente, pelo convite. Eu amei. Foi delicioso. Um papo muito engraçado. Com certeza, assim, eu estou com dores na minha bochecha. Obrigada mesmo. Espero que os ouvintes tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais, minhas redes sociais são @MiaBolraf e @Yutter360. Yutter, YUTTER 360. Sim. Você vai ter que... escrever aqui pra digitar certinho. Vamos. Vou colocar aqui Obrigada, embaixo. gente. Vamos colocar. Isso. Gente, obrigada. Até mais. Obrigada. Nossa, foi muito bom. Obrigada.